O som abafado de passos medidos foi ouvido no longo túnel escuro. Há apenas alguns meses, Sam não conseguia nem imaginar o quanto o mundo em que ele teve que aprender para sobreviver mudaria. Os muitos corpos mortos e ensanguentados de pessoas mortas de forma brutal, que ele via todos os dias, com o tempo deixaram de evocar nele horror e outras emoções, que foram substituídas pela indiferença. Ao passar por outro zumbi morto, a ideia de que tudo o que estava acontecendo parecia o fim do mundo ficou cada vez mais forte na cabeça de Sam. Poucos minutos depois, o herói encontrou a porta que dava para a saída e puxou a maçaneta com decisão, abrindo a porta. Depois disso, ele ultrapassou a soleira sem hesitação. Uma vez lá fora, Sam parou. As luzes do norte, que apareceram pela primeira vez há vários meses, involuntariamente causavam alegria todas as vezes. Naquela noite, assim que apareceu, muitas criaturas semelhantes aos lobisomens dos mitos apareceram na cidade do nosso herói. Por causa disso, as pessoas tiveram que se esconder em abrigos mais seguros do que suas casas, mas poucos sobreviveram. Contando com a sorte, Sam conseguiu se manter vivo até agora, então hoje ele decidiu tentar a sorte, escondendo-se do lobisomem em seu abrigo improvisado. Passando perto de onde Sam estava, o monstro ouviu um farfalhar e se virou, tentando determinar a origem do som. Percebendo que o movimento descuidado do cara havia atraído a atenção do monstro, ele começou a rezar para que ele seguisse em uma direção diferente. Um rato que apareceu de repente chamou sua atenção. Ele não entendeu por que o rato chegou tão perto dele, mas no momento seguinte uma ideia brilhante amadureceu em sua cabeça. Pedindo desculpas ao animal, Sam jogou o rato direto na direção do lobisomem. Ela voou vários metros, pousando bem na frente do monstro, sem perceber a enorme sombra pairando sobre ela. No entanto, o rugido alto do lobisomem atraiu sua atenção. No momento seguinte, o rato disparou, tentando escapar do perigo. Sam deu um suspiro de alívio ao ver as costas do monstro recuando. Depois de esperar alguns segundos, decidiu fazer um reconhecimento da situação, imitando o som dos pássaros. Quando, depois de um minuto, ninguém apareceu, o herói saiu do esconderijo e dirigiu-se ao prédio da loja mais próxima. Uma vez lá dentro, o cara percebeu que hoje teve uma sorte incrível, pois ninguém havia visitado essa loja antes dele. Pegando o carrinho, Sam começou a examinar cuidadosamente o conteúdo das prateleiras. Ele ficou muito feliz quando encontrou uma geleia de sabor raro. Depois de colocar a lata no carrinho, o herói lembrou que precisava comprar comida para seu animal de estimação. Chegando ao rack desejado, ele pensou muito no que levar e não percebeu a presença de outra pessoa. Ao ouvir alguém gritar, Sam se virou e viu um lobisomem que ele já conhecia segurando um rato que havia capturado. Ele começou a recuar lentamente, tentando não provocar o lobisomem. De repente, ele jogou o mouse fora e lentamente começou a se aproximar do cara. Em algum momento, os olhos do lobisomem ficaram vermelhos e ele correu contra sua vítima. Mas Sam não tinha para onde recuar e precisava de um plano urgente. Sem pensar duas vezes, ele tirou a mochila e abriu o zíper, com a intenção de pegar alguma coisa. No momento seguinte, o herói exclamou alegremente que tinha um presente para o lobisomem. O cara segurava na sua frente um cachorrinho branco como a neve, que estava pronto para defender alegremente seu dono. O monstro parou de olhar para Sam perplexo, que esperava algum tipo de reação do lobisomem. Alguns momentos depois, os olhos do lobisomem ficaram vermelhos novamente e ele atacou o nosso herói. No momento seguinte, Sam disse a Soubal para mirar diretamente no monstro. Depois disso, o cachorrinho foi envolvido por uma luz branca e poderosas correntes de ar levantaram o lobisomem, transformando seu corpo em gelo. Alguns segundos depois, seu corpo foi quebrado em vários pedaços, após o que o herói e seu animal de estimação se dirigiram para a saída da loja. Algumas horas depois, Sam voltou para casa em segurança. Enquanto separava as coisas que obteve hoje, o cara elogiou Soubal por sua ajuda e disse que com certeza receberia sua recompensa. O próprio cachorrinho não desviou o olhar da caixa embalada de comida que o interessava. O herói percebeu o interesse de Bola de Neve e disse que levou mais comida deliciosa para ele. Tirando 2 potes de comida enlatada, virou-se para o cachorrinho e perguntou o que ele escolheria, comida enlatada para cães ou gatos. Olhando as iguarias que lhe foram oferecidas, Bai novamente se deixou levar pela sua caixa, perdendo todo o interesse pelo seu dono. Sam se interessou pelo que tanto chamou a atenção do cachorrinho. Quando pegou a caixa e descobriu que era pó de fibra alimentar, o rapaz olhou para o bichinho perplexo. Poucos minutos depois, Bai, satisfeito, comia a iguaria que lhe interessara antes. O herói assistiu incrédulo enquanto o cachorrinho comia ativamente alimentos para perda de peso destinados a meninas.
Estudando as inscrições na caixa, lembrou-se que Linda também adorou essa marca e ia comprar algo parecido. Lembrando disso, o humor do cara piorou, pois foi culpa dele o desaparecimento de Linda naquele dia fatídico. Nosso herói gostou muito da garota e decidiu finalmente confessar a ela. À noite, ele marcou um encontro para ela em um lugar isolado da ilha deles. Eles caminharam lentamente perto da beira-mar. Sam era muito tímido e não sabia por onde começar. Linda sentiu a empolgação vindo do cara e perguntou por que ele ligou para ela aqui. Essa pergunta pegou nosso herói de surpresa, e ele não conseguiu dar uma resposta clara, abrindo e fechando silenciosamente a boca. Sem obter resposta dele, ela se virou, chamando-o de idiota. De repente, algo no céu chamou sua atenção. A garota alegre apontou para o céu, dizendo a Sam para também prestar atenção a um fenômeno tão bonito como a aurora boreal, que era completamente incomum em sua área. Sem tirar os olhos da garota, ele concordou com a cabeça, dizendo que era muito bonita. Em algum momento, seu rosto ficou vermelho e ela olhou para Sam. De repente ela parou e disse que gostava dele há muito tempo. O herói não esperava ouvir dela uma confissão e, não acreditando no que havia acontecido, perguntou o que ela acabará de dizer. Colocando o máximo de ar possível nos pulmões, Linda gritou que gostava dele e queria ser sua namorada. Sam ficou muito feliz ao saber que seus sentimentos eram mútuos. Ele ia responder que também a amava, mas a forte dor de cabeça que apareceu naquele momento não permitiu isso. Linda percebeu que o cara de repente segurou a cabeça e perguntou preocupado se ele estava bem. De repente, um brilho estranho a cercou. Sentindo algo estranho, Sam ergueu a cabeça e olhou horrorizado na direção de Linda. A garota tentou, sem sucesso, romper a parede invisível que a cercava. Quando o herói tocou a cerca invisível, foi atingido por um forte choque elétrico. Devido à dor que perfurou todo o seu corpo, o herói lentamente começou a perder a consciência. Quando ele acordou, Linda não estava em lugar nenhum. Sam agradeceu a Sobal por sempre ajudá-lo, pois sem ele o herói já teria sido morto há muito tempo. No mesmo momento, o filhote de lobo sentiu uma certa ameaça. Ele pulou no sofá de seu dono e começou a rosnar para o vazio. Observando o estranho comportamento de Sobal, Sam percebeu que alguém perigoso estava se aproximando deles. Em questão de segundos, ele se aproximou da parede e olhou cuidadosamente pela janela para avaliar a situação. Ele não gostou do que viu ali. Muitos lobisomens se aproximavam da casa. De repente, um dos monstros invadiu a sala, rompendo a parede com seu corpo poderoso. A situação atual pegou o cara de surpresa. Ele nunca esperava ficar sozinho com um lobisomem em sua própria casa. O herói não teve tempo de fazer nada quando foi atacado pelo inimigo. Bai saltou das mãos do Sam caído e veio em sua defesa. O cara não entendia como os lobisomens conseguiram encontrar esse lugar tão rapidamente. No momento seguinte em que cuspiu o sangue acumulado, Sam adivinhou que seus órgãos internos poderiam ter sido danificados, o que seria muito lamentável, porque ainda mais lobisomens vieram. Olhando ao redor da sala, ele teve certeza de que desta vez definitivamente não sobreviveria. Sam gritou para Bai fugir o mais rápido possível, pois eles não conseguiriam sobreviver juntos. Mas ele não iria deixar seu mestre em apuros e avançou contra o inimigo, envolvendo-o em ar gelado. Olhando para isso, Sam fez o possível para gritar para o cachorrinho para que ele se salvasse. Mas Bai o ignora teimosamente, lutando com lobisomens. Sua própria impotência em tal situação feriu gravemente nosso herói por dentro. Ele novamente gritou para o animal de estimação sair. Ao ouvir o desespero na voz de seu mestre, Bai se virou. Mas ele não pretendia deixar Sam morrer aqui sozinho, decidiu protegê-lo a todo custo. No momento seguinte, o lobisomem o atacou e Bai saltou no ar, evitando o golpe. No entanto, ele não conseguiu se esquivar das garras de outro lobisomem. Sam assistiu com horror quando Bai ferido caiu no chão. O cara rastejou sobre os cotovelos até o corpo imóvel do cachorrinho. Tomando Bai nos braços, ele disse que ela deveria tê-lo ouvido e fugido. Ao mesmo tempo, os lobisomens aproximavam-se lentamente de suas presas. O herói já aceitou sua morte e disse que pelo menos eles irão para o céu juntos. Depois disso, ele puxou Bai para mais perto dele, encostando a testa na dela. No momento seguinte, a sala foi iluminada por uma luz forte. Ao mesmo tempo, Sam se viu em seu subconsciente. Lá ele viu uma silhueta feminina dolorosamente familiar. O cara se aproximou lentamente da garota, sem acreditar no que via. Ao cruzar a distância que os separava, Sam abraçou sua amada com lágrimas nos olhos, dizendo que estava procurando por ela esse tempo todo. Mas, ao contrário de suas expectativas, Linda respondeu que o encontro não foi motivo de alegria. Virando a garota para ele, Sam perguntou entusiasmado se ela estava bem.
Em resposta, ela disse baixinho que se naquele dia ele não a tivesse levado àquele lugar malfadado, tudo teria sido diferente. No momento seguinte, Linda levantou a cabeça e disse com raiva que, se tivesse feito isso, não teria morrido. Ao ouvi-la, ele tentou contestar, dizendo que ela estava enganada. Em resposta às suas palavras, a menina sorriu e disse que se tudo fosse como ele dizia, ele era obrigado a provar a ela que não era um fraco. No mesmo momento, o corpo do nosso herói foi envolvido por um brilho azul e ele começou a se levantar lentamente do chão. A fúria brilhou em seus olhos. Sam estava determinado a se livrar de todos os seus inimigos. Um momento depois, um dos lobisomens correu em sua direção. De repente, as pupilas de Sam assumiram uma forma vertical, como as de um animal. Ele conteve a pressão do lobisomem com as próprias mãos, evitando que ele se machucasse. Em algum momento, as mãos do monstro começaram a ficar cobertas por uma espessa camada de gelo, que se espalhava por todo o corpo a cada segundo. Sem soltar a mão do monstro, Sam saltou, ficando no mesmo nível do oponente. No momento seguinte, ele cravou os dentes no corpo do lobisomem. Pela dor da carne sendo arrancada, o monstro caiu de costas. O herói ficou feliz por finalmente ter conseguido mostrar seu lado forte e enfrentar o inimigo por conta própria. Ao mesmo tempo, a voz gentil de Linda sussurrou para ele matar todos que estivessem na sua frente sem qualquer hesitação. O cara correu para os dois lobisomens que estavam na frente. O tempo pareceu congelar para os monstros, a velocidade com que Sam se movia era grande demais. Ele lidou com os inimigos literalmente em um segundo, passando por eles na velocidade da luz, apenas um rastro de sangue dos monstros mortos o seguiu. Bai lentamente se aproximou de seu mestre por trás. Sam voltou a si quando ouviu o cachorrinho chamando. O herói olhou para sua mão perplexo, não conseguia entender de onde vinham as estranhas sensações em todo o seu corpo. Bai se aproximou dele e agarrou a ponta da jaqueta de seu mestre com os dentes. Percebendo que Bai estava tentando puxá-lo para algum lugar, Sam olhou para o animal, perguntando o que ela estava tentando fazer. Em resposta, Bai soltou o tecido e seguiu em frente, insinuando que o cara deveria segui-la. Uma luz repentina e brilhante fez Sam cobrir os olhos. A imagem de Linda, querida ao seu coração, apareceu novamente diante dele. No momento seguinte, a garota feliz correu até ele, pegando Sam nos braços. Ela estava feliz por ele estar de volta. O cara também ficou feliz por se reencontrar com sua amada e seguiu o exemplo dela abraçando-a. Eles ficaram nesta posição por vários segundos, o que durou para Sam várias horas. Em algum momento, ele abriu os olhos, voltando à realidade. Olhando para as palmas das mãos, o cara não entendeu o que acabará de acontecer com ele. Erguendo a cabeça, ele viu os cadáveres sem cabeça dos monstros à sua frente. Sam não conseguia acreditar que ele fez tudo isso. De repente, ele se lembrou de como conheceu Linda em seu sonho. Imediatamente depois disso, imagens de como ele lidou pessoalmente com lobisomens começaram a aparecer em sua cabeça. As lembranças que surgiram lhe causaram uma forte dor de cabeça. Alguns momentos depois, a dor cedeu e o herói tentou analisar o que aconteceu e entender exatamente como ele administrou tudo. Todo esse tempo, Bai ficou ao lado dele, observando tristemente o tormento de seu mestre. Olhando para baixo, Sam encontrou os olhos de seu animal de estimação. Quando saíram, a noite estava gradualmente chegando ao fim. O herói parou, olhando tristemente para sua antiga casa pela última vez. Algum tempo depois, Sam e Bai foram para outra casa, que o cara havia preparado com antecedência para tal caso. Olhando ao redor da sala cheia de caixas de suprimentos, o herói teve certeza de que isso seria suficiente para eles enquanto se recuperavam. Sentando-se no chão, Sam puxou Bai para seu colo, dizendo-lhe que da próxima vez ela não teria que se arriscar para salvá-lo. Em seguida, ele começou a tratar as feridas dela com um guardanapo previamente umedecido em álcool. Poucos minutos depois, ele notou que a condição de Bai havia melhorado muito e seus próprios ferimentos também não pareciam mais tão graves. Sam então enfaixou o corpo de Bai para evitar infecções. Ele a pegou no colo e, olhando-a nos olhos, disse-lhe para sempre ouvir suas ordens de agora em diante. Mas em resposta, o cachorrinho mordeu a mão. O cara olhou para Bai ofendido, sem entender por que ela fez isso com ele. Algum tempo depois, Sam saiu do banho. Passando a mão pelo vidro embaçado, ele percebeu que suas feridas haviam cicatrizado muito rapidamente. Ele examinou cuidadosamente seu corpo por mais alguns momentos. De repente, o herói bateu na parede adjacente com um punho. O ladrilho sob seu punho desmoronou e um buraco apareceu na parede. Sam ficou surpreso ao perceber que não apenas a dor havia passado, mas sua força havia aumentado significativamente.
Saindo do banheiro, ele notou Bai dormindo por perto e presumiu que as mudanças nele estavam de alguma forma ligadas a ela. Pegando outra toalha, o cara foi em direção ao cachorrinho. Depois disso, ele cuidadosamente cobriu Bai com uma toalha, tentando não perturbar seu sono. Sam pegou um travesseiro e um cobertor e deitou-se ao lado dela, agradecendo por ajudá-lo. Assim que fechou os olhos, o herói imediatamente caiu em um sono profundo e inquieto, no qual novamente procurou Linda desesperadamente. Ele ouviu seus gritos de socorro vindos de diferentes direções, mas por mais que olhasse ao redor, Sam não conseguia entender onde ela estava. O cara vagou no escuro, guiado apenas pelos gritos de sua amada. Bai acordou e olhou para sua dona com tristeza nos olhos. Durante vários minutos ele ligou para Linda durante o sono. Decidindo ajudá-lo pelo menos um pouco, Bai pulou da cadeira e enfiou-se debaixo do cobertor ao lado de Sam. Ela se deitou ao lado dele, tocando sua bochecha com a testa. Em algum momento, seu pelo começou a alongar-se, ficando azul. Alguns momentos depois, uma linda garota de cabelo azul estava deitada ao lado de Sam. Percebendo que ele se sentia um pouco melhor, ela fechou os olhos e adormeceu. Os raios do sol entrando na sala acordaram nosso herói. Ele esfregou os olhos sonolento, percebendo que já era de manhã. Um farfalhar que veio de algum lugar ao lado fez Sam estremecer de surpresa. O cara olhou para o lado e ficou surpreso ao encontrar um estranho ao lado dele. Ele tentou entender como esse estranho chegou até ele, pois ele definitivamente trancou a porta. Quando Linda se virou de costas, Sam acidentalmente tocou seu ombro. Ele imediatamente puxou a mão para trás e olhou para a palma, perplexo. No momento seguinte, ele ficou surpreso ao perceber que uma garota estava deitada ao lado dele. Se recompondo, Sam perguntou cautelosamente quem era a estranha e o que ela estava fazendo na casa dele. A garota sentou-se e esfregou os olhos, sonolenta. Ao ver o rosto dela, Sam ficou surpreso. Linda estava sentada na frente dele. Ele imediatamente a abraçou, feliz por ela finalmente estar de volta. Percebendo que ele estava abraçando sua pele nua, o herói imediatamente se afastou dela e seu rosto ficou cheio de tinta espessa. O cara ficou de pé e se virou, pedindo desculpas a ela. De costas para ela, ele disse-lhe para se vestir rapidamente. Linda, em vez disso, caminhou até Sam e começou a examinar seu rosto com cuidado. No momento seguinte, para sua surpresa, a garota lambeu sua bochecha, fazendo o cara corar. Dando um passo para trás, ele perguntou surpreso o que ela estava fazendo. Mesmo apesar da reciprocidade de seus sentimentos, ele não estava preparado para um desenvolvimento tão rápido de seu relacionamento. Vendo o rosto de Sam ficar vermelho, a garota usou sua habilidade e enviou uma rajada de ar frio em seu rosto. Isto claramente ajudou e agora, em vez de constrangimento, o rosto do nosso herói mostrou surpresa misturada com perplexidade. Ele chamou a atenção para os ferimentos nos braços e ombros da garota e um palpite maluco lhe ocorreu. Sam decidiu se certificar disso e tirar suas dúvidas. Ele perguntou se ela era Bai. Em resposta, a garota lambeu a bochecha do cara novamente. Algum tempo depois, o herói conseguiu encontrar uma caixa com roupas adequadas para Linda. Envergonhado, ele entregou-lhe o pano macio cuidadosamente dobrado. Ele observou enquanto a garota tentava entender para que servia esta ou aquela peça de roupa. Exalando pesadamente, Sam ofereceu-lhe ajuda, percebendo que a garota não sabia se vestir sozinha. Tentando não olhar para ela, ele a ajudou a se vestir. O cara se convenceu de que aquela não era a verdadeira Linda, mas apenas a pequena Bai. Embora ele tentasse desesperadamente se convencer disso, era realmente difícil de acreditar. A aparência dela constantemente o convencia do contrário. Alguns minutos agonizantemente longos depois, eles finalmente terminaram, e Sam deitou-se no chão, cansado, dizendo que vestir outra pessoa era muito difícil. Ele estava feliz porque as roupas extras de Linda estavam no armazém, mas ele ficou atormentado pela questão de por que Bai assumiu uma imagem tão querida em seu coração. Ele não pôde deixar de vê-la como a verdadeira Linda. A cada dia Sam entendia cada vez menos o que estava acontecendo. Quando a menina se aproximou dele, ele virou a cabeça para ela, dizendo que queria ficar com ela em um lugar seguro e esperar por ajuda. Mas ele não via equipes de resgate há muito tempo e a situação em outras áreas era desconhecida para ele. Sentando-se, o cara admitiu que estava preocupado com os pais e com a verdadeira Linda. Ele olhou para a palma da mão por vários segundos, duvidando de suas novas habilidades. Suspirando, Sam voltou sua atenção para a garota, dizendo que ainda sabia muito pouco sobre o que aconteceu há 2 meses e de onde vieram todos aqueles monstros. Linda olhou para o cara com interesse o tempo todo. Um momento depois, ela se aproximou dele e deitou-se em seu colo. Algum tempo depois, eles saíram,
e Sam avaliou a situação, estudando cuidadosamente as ruas vizinhas através de binóculos. Ele não estava feliz que toda aquela área tivesse sido capturada por lobisomens. Olhando para longe, o herói se perguntou onde poderiam estar os outros sobreviventes. Sua atenção foi atraída para Linda, que estava olhando para algum lugar. A preocupação surgiu em seu coração e ele se aproximou dela, perguntando para onde ela estava olhando. Em resposta, a garota apontou o dedo para um ponto à sua frente, e Sam pegou novamente o binóculo, tentando descobrir o que havia ali. Ele viu 4 pessoas fugindo dos monstros. Lewis liderou seus camaradas, na esperança de escapar da perseguição. Mas de repente um lobisomem apareceu na frente deles, bloqueando o caminho. Todos começaram a entrar em pânico porque estavam em um beco sem saída. Se recompondo, o homem mais velho do grupo gritou que eles não tinham escolha senão entrar em batalha com o monstro. A mulher perguntou como ele faria isso quando eles nem tinham armas normais contra um adversário forte e ágil. De repente, a atenção deles foi atraída por alguém gritando lá de cima. Linda usou sua habilidade de sopro de gelo e atacou o lobisomem. Num instante, estava coberto por uma espessa camada de gelo. Sam finalmente se livrou do inimigo, quebrando-o em pequenos fragmentos. Ele então se virou para a equipe e perguntou se eles estavam bem. Eles olharam horrorizados para o par de pessoas paradas na frente deles, que destruíram o monstro com as próprias mãos. Movidos pelo medo, eles correram gritando o mais longe possível daqui. Não percebendo a enorme sombra se aproximando deles, Sam virou-se confuso para seu parceiro e perguntou por que eles fugiram deles. De repente, um rugido alto de um lobisomem foi ouvido atrás. O herói imediatamente se virou ao ouvir esse som. Olhando para ele, o cara notou que esse lobisomem era diferente de seus parentes. Olhando para Linda, ele percebeu sua forte tensão. Em algum momento, o lobisomem começou a ser cercado por pequenos relâmpagos. O herói se aproximou da garota, dizendo que desta vez haviam encontrado um inimigo forte. Eles ficaram imóveis por vários segundos, esperando o monstro atacar. Sam percebeu que por algum motivo seu corpo começou a ficar mais pesado do que antes. No mesmo momento, o lobisomem os atacou, mas Sam e Linda pularam para cima, evitando as garras do inimigo. O cara gritou para o parceiro congelar o lobisomem. Ela ouviu suas palavras e usou sua habilidade. Mas o monstro começou a rosnar, e os raios ficaram mais fortes. Quando o raio atingiu Sam e Linda, eles não conseguiram se esquivar e uma dor aguda perfurou seus corpos. O cara conseguiu cair de pé. Ele sugeriu que a dificuldade de movimento se devia à capacidade do raio. Sam deu alguns passos para trás, percebendo que se chegassem muito perto do lobisomem, o corpo ficaria difícil de controlar e eles teriam que evitar ataques próximos. Ele não via saída para esta situação com suas habilidades atuais. Então o cara agarrou a mão de Linda e fugiu do monstro. Poucos minutos depois eles estavam dentro do shopping. Escondido atrás de uma das muitas paredes, Sam decidiu recuperar o fôlego aqui e observou cuidadosamente a entrada. O monstro seguiu e tentou determinar onde sua vítima estava escondida. Estudando o conteúdo de sua mochila, o cara chegou à conclusão de que não tinha nenhuma arma, nem mesmo uma faca comum. De repente, Linda entregou-lhe o que parecia ser uma faca feita de gelo. Sam agradeceu e pegou a arma que lhe foi oferecida. No momento seguinte, ele se aproximou da garota e perguntou surpreso se ela poderia criar vários objetos a partir do gelo. Linda sorriu e acenou com a cabeça. Graças à arma que recebeu, o herói teve a chance de derrotar o lobisomem. Ao mesmo tempo, o monstro olhou em volta, procurando sua vítima. De repente, algo brilhou atrás dele. Quando uma faca de gelo voou em sua direção, o lobisomem reagiu a tempo e a derrubou. Naquele momento, Sam saiu do esconderijo armado com várias facas de gelo. Então ele jogou todos eles em seu oponente, na esperança de não conseguir se esquivar de todos eles. Mas não foi difícil para o lobisomem cortar as facas que voavam em sua direção com suas garras. Depois disso, ele soltou um rugido furioso. A ideia do herói deu certo. Ele irritou o monstro e o provocou a correr atrás dele. O herói subiu rapidamente as escadas até o 2º andar, atraindo o lobisomem para uma armadilha. O monstro alcançou rapidamente sua vítima, surpreendendo Sam. Ele não imaginava que o dono de um corpo tão grande fosse tão móvel. Olhando para frente, o cara percebeu que quase havia chegado ao lugar certo. Alguns momentos depois, Sam alcançou a cerca e pulou. O monstro também saltou atrás dele. Sam já havia conseguido pousar no gelo do rink de patinação. Quando o lobisomem pousou em frente a ele, o gelo sob suas patas começou a rachar. Segurando-se na cerca, o herói perguntou ao lobisomem se ele sabia o que era um rink de patinação.
A cada segundo, mais e mais rachaduras profundas apareciam na superfície. A certa altura, o gelo sob o monstro finalmente quebrou e a água abaixo dele começou a se transformar em muitas agulhas de gelo. Eles perfuraram o corpo do lobisomem, passando direto e privando-o da capacidade de se mover. Sam deu um suspiro de alívio. Eles tiveram sorte de haver apenas um inimigo. Se houvesse vários deles, eles nunca teriam sido capazes de enfrentar. Quando a garota se aproximou dele, ele sorriu, dizendo que as habilidades dela eram muito úteis. Eles sorriram um para o outro, aproveitando a vitória, sem perceber o aparecimento de bolhas amarelas no corpo do inimigo derrotado. Quando havia mais deles, Sam percebeu esse estranho fenômeno. Ele ficou interessado em saber o que era e tocou em uma das bolhas. No mesmo momento, várias bolhas explodiram ao lado dele e diversas descargas elétricas atingiram a cabeça do sujeito. Linda, que não entendia nada, olhou para ele preocupada. Segurando a cabeça, Sam disse que algo estava tentando controlar seu cérebro. Ele se apoiou no corrimão para não cair. A cada segundo, algo que penetrava em sua cabeça ficava mais forte e tentava tirar a consciência do cara de seu corpo. De repente ele rosnou e a silhueta de um lobisomem derrotado explodiu de seu corpo. Assustada, Linda involuntariamente deu um passo para trás. Lutando consigo mesmo, Sam disse a ela para se afastar dele o máximo possível. Ele a avisou que estava prestes a perder o controle de si mesmo. Vendo que não houve reação às suas palavras, ele gritou para ela fugir daqui agora. Contrariando suas ordens, a garota se aproximou dele e o beijou. Ele imediatamente a puxou para longe dele, perguntando o que ela estava fazendo. Quando a dor de cabeça voltou, o cara pediu a Linda que o ouvisse e fosse embora. Mas ela permaneceu parada no lugar, olhando para o cara que segurava o inimigo invisível com suas últimas forças. Um momento depois, o monstro tomou conta da mente de Sam. Depois disso, ele correu para a garota que estava ao lado dele. Ela não teve tempo de reagir e caiu no chão junto com o cara. Neste momento, o herói conseguiu recuperar o controle de seu corpo por alguns segundos. Linda estendeu a mão e tocou sua bochecha. No momento seguinte, ela o puxou para si e o beijou. Os olhos de Sam se arregalaram de surpresa. Quando a garota se afastou dele, ele sentiu que se sentia um pouco melhor. Linda percebeu como o vinco entre as sobrancelhas do cara suavizou e seu estado melhorou um pouco. Tendo decidido algo por si mesmo, Sam novamente pressionou seus lábios nos lábios da garota em um beijo estranho. Eles se beijaram por vários segundos. O cara sentiu que Linda usou sua respiração gelada. Quando ficou sem ar, o herói se afastou da garota. O convidado indesejado deixou seu corpo. Mas no momento seguinte ele foi dominado pela excitação. Cansada, Linda estava deitada de bruços com os olhos fechados. Depois de se certificar de que ela não estava ferida, o cara exalou cansado e deitou-se ao lado dela. Eles ficaram deitados em silêncio no chão, ouvindo apenas os batimentos cardíacos constantes um do outro. De repente, Linda se aconchegou mais perto de Sam. Ele olhou para ela e sorriu ternamente. Ela o ajuda sempre que ele está à beira da morte. Lembrando-se do beijo recente, o rosto do cara ficou vermelho novamente. Como se sentisse o que ele estava pensando, Linda, corada, usou um hálito gelado nele. Então ela cobriu a boca com a mão, chamando o cara de pervertido. Ele suspirou e olhou para ela com ar condenado. Um momento depois ele percebeu que a menina havia aprendido a falar. Sam perguntou por que ela de repente assumiu essa personalidade. A garota respondeu que mudou porque o cara queria. Após suas palavras, o herói ficou triste. No fundo ele esperava que ela pudesse ser a verdadeira Linda. Com base nas informações recebidas, Sam presumiu que ela conseguia ler seus pensamentos, pois conseguia entender quem exatamente ele queria ver e recriar a imagem dessa pessoa. Linda confirmou sua suposição. Ele assentiu, dizendo que deveria se entregar menos às fantasias em relação ao amante. O herói decidiu mudar para outro assunto, perguntando à garota de onde ela veio e por que apareceu aqui. Linda admitiu que não se lembrava de nada. Suspirando de decepção, Sam levantou-se do chão. Depois disso, ele bateu na parede com raiva, usando inconscientemente o poder do raio. Ele ficou com raiva da falta de pelo menos alguma informação sobre o que estava acontecendo com seu mundo. Quando o cara olhou para sua mão, ficou surpreso ao notar que essa era a mesma habilidade do lobisomem que ele havia derrotado. Sam teorizou que ele conseguiu isso depois de absorver a aura do monstro depois que ele morreu. Linda se aproximou dele, pegou sua mão e perguntou se estava tudo bem com ele. Apesar de suas garantias de que estava tudo bem com ele, a garota começou a lamber sua mão machucada. De repente ele percebeu que após a última vitória sobre o lobisomem, Linda se transformou em humana, e agora ela começou a falar.
Agarrando-a pelos ombros, o cara exclamou alegremente que provavelmente todas as suas mudanças estavam relacionadas ao número de monstros mortos. Depois de ouvir essa sugestão, a garota olhou para ele em dúvida. Exalando, Sam disse que eles teriam que testar essa teoria por experiência própria. Depois disso ele pegou sua mochila, dizendo que eles precisavam seguir em frente. Mas a garota permaneceu ali parada. Sam se virou e perguntou por que ela não vinha. Ela disse que se o herói gosta dele, ele deveria chamá-la de Linda e, se não, então de Bai. O cara surpreso olhou para ela por vários momentos. Então ele se aproximou dela e acariciou sua cabeça, chamando-a de Linda. Poucos minutos depois eles estavam do lado de fora novamente. Ao virar a esquina da casa, Sam avisou Linda para ter cuidado. Tendo certeza de que o caminho estava livre, eles seguiram em frente. O cara ficou feliz porque a luta deles não atraiu outros monstros. De repente, ele notou uma mochila caída na estrada. Eles se aproximaram e uma imagem desagradável se abriu diante deles. Aqueles caras que eles salvaram anteriormente foram brutalmente mortos por outro lobisomem. Sam afundou ao lado da mochila de outra pessoa. Ele lamentou não poder salvá-la de algo assim. De repente, alguém se aproximou deles por trás e apontou uma arma para Sam e Linda, dizendo-lhes para não se moverem. O herói levantou-se, percebendo o espírito de luta da garota, pediu-lhe que não atacasse. Os meninos gritaram para que os estranhos se afastassem dos corpos dos amigos. Depois disso, um deles correu e examinou os cadáveres de seus camaradas. Richard virou-se para Sam e apontou uma faca para ele, perguntando por que mataram seus amigos. Sem esperar resposta, o menino gritou que com certeza se vingaria do assassinato. O cara franziu a testa, chamando Richard de idiota. Depois disso, ele usou sua nova habilidade e enviou uma descarga elétrica nos meninos. Richard jogou a faca de lado e ela caiu aos pés de Sam. Ao pegá-lo, o cara disse que os ferimentos deixados nos corpos dos amigos só poderiam ser infligidos por um lobisomem. Aproximando-se, ele apontou a faca para Richard, dizendo que mesmo que o caos reinasse em todos os lugares agora, eles não deveriam atacar todos com armas. Um cara apareceu de repente, gritou para Sam parar e estava pronto para atacar. Linda reagiu mais rápido que Sam e correu para bloquear o caminho do inimigo. Ela chegou a tempo e usou seu gelo para bloquear o fogo inimigo. O herói ficou surpreso ao ver que alguém conseguia controlar o fogo. Se recompondo, ele disse a Linda que eles tinham que lidar com aquele cara o mais rápido possível para não atrair a atenção dos monstros, após o que ele derramou um pouco de seu poder na barreira de gelo. Um momento depois, a barreira foi destruída. Vendo o raio na mão de Sam, Alexander ficou muito surpreso ao ver que dois estranhos tinham superpoderes. De repente, Sam saiu de sua cadeira, aproximando-se de Alexander. Poucos segundos antes da colisão, ele conseguiu ativar o fogo. A cada momento que passava as chamas só ficavam mais fortes e Sam ficava impotente contra elas. Mas Alexandre nem sequer pensou em enfraquecer o fogo para permitir que o inimigo chegasse até ele. O herói saltou alguns metros para trás e observou Alexandre por vários segundos, cujas chamas se acalmaram gradualmente. De repente, um uivo monstruoso foi ouvido, atraindo a atenção de todos. A poucos metros de Alexander havia uma multidão de lobisomens. Sam bloqueou Linda consigo mesmo e, após analisar o comportamento dos monstros, presumiu que eles não eram seu objetivo. Mudando para um sussurro, ele disse que precisavam aproveitar o momento e fugir. Quando Sam se virou e deu alguns passos, ouviu a voz de Alexander, que disse que com certeza protegeria a todos. As palavras desse menino ressoaram desagradavelmente no coração de nosso herói, e ele cerrou o punho, contendo a força que jorrava. Ele não podia se dar ao luxo de fugir como um covarde novamente. Alexandre cobriu seus camaradas consigo mesmo, esperando o momento certo para atacar. De repente, um dos lobisomens correu direto para ele. Linda imediatamente congelou o monstro, impedindo-o de avançar. Sam, por sua vez, quebrou fisicamente o inimigo congelado em pedaços. Então ele correu na frente de Alexandre e seus amigos, gritando para que se afastassem o máximo possível. O herói estava sozinho com vários lobisomens. Ajoelhando-se, ele lançou uma rajada de eletricidade no chão, atingindo seus oponentes. Alguns momentos depois, os lobisomens caíram mortos. Sam percebeu que usar essa habilidade estava consumindo muito de sua força. De repente, ele sentiu fortes dores na região do coração. Sam não entendia o que estava acontecendo e por que seu coração começou a apertar. Alexander destruiu o lobisomem que queria atacar Sam. Depois ele voltou para os amigos, perguntando se estava tudo bem com eles. Depois de se certificar de que estava tudo bem com os meninos, Alexandre agradeceu ao nosso herói pela ajuda que lhes prestou.
De repente, Greg interveio na conversa, dizendo que Sam e seu companheiro mataram vários de seus conhecidos. Alexandre bateu na cabeça dele, dizendo que se assim fosse, esse cara não os ajudaria. Linda percebeu que algo estava errado com Sam e olhou para ele preocupada. De repente, ele começou a tossir sangue e depois perdeu a consciência. Algumas horas depois, o cara começou a cair em si. Abrindo os olhos, ele viu Linda sentada com lágrimas nos olhos. Sorrindo cansado, o cara chamou a garota pelo nome. Dando tapinhas na cabeça dela, ele disse que estava tudo bem com ele e que não havia necessidade de ela chorar. Inesperadamente, o herói sentiu alguém tirando suas roupas. Ele perguntou a Linda por que ela estava fazendo isso, mas ela respondeu que não tinha feito nada parecido e colocou as mãos na frente dela. Erguendo a cabeça, Sam viu o estranho levantar a camiseta e examinar a barriga. Em algum momento ela afundou ainda mais. O rosto de Sam ficou vermelho com a situação constrangedora. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo aqui. De repente, a bela loira tocou a fivela do cinto e começou a desabotoá-lo. Tirando o cinto dela, vermelho até a ponta das orelhas, Sam perguntou o que ela estava fazendo. Melissa respondeu que estava apenas examinando os ferimentos dele. Sam respondeu que não estava ferido e não via necessidade desse tipo de verificação, mas a garota apenas sorriu gentilmente. Depois ela se levantou e disse que nesse caso não tiraria a calça dele se ele ficasse quieto. Olhando para Linda, Melissa perguntou se ela era namorada dele. O herói apenas olhou para ela confuso. A loira pegou a mão de Linda e pediu que ela ajudasse a afrouxar o cinto de Sam. Envergonhada, a menina tocou o cinto e começou a desapertá-lo. O rosto do nosso pobre herói ficou vermelho novamente. Ele se sentiu muito estranho quando duas lindas garotas desabotoaram suas calças. De repente, Melissa olhou para o rosto de Sam, verificando sua reação. Vendo a expressão dele, ela riu e disse que ele era na verdade um libertino. Depois disso, a menina colocou as mãos na barriga dele, dizendo que esperava que depois do tratamento ele ficasse igualmente alegre. No momento seguinte, uma névoa verde começou a emanar de suas palmas e Sam sentiu dor no local onde suas mãos estavam. Melissa disse que tem habilidades de cura e agora vai começar a tratar os órgãos internos dele, então ele precisa ter paciência. De repente ela disse que o cara teve muita sorte, absorveu uma grande quantidade de energia animal e permaneceu vivo. Os gritos dolorosos de Sam continuaram por mais uma hora. Quando o tratamento terminou, Melissa afundou-se cansada em uma cadeira. Ela disse que curou todas as suas feridas internas causadas pela energia bestial. Depois ela disse que agora precisava descansar e que Sam e Linda poderiam fazer o que quisessem. Dito isso, a menina adormeceu imediatamente, deixando o rapaz perplexo. Porém, no momento seguinte, a surpresa se refletiu no rosto de Melissa que acordou tão rápido quanto adormeceu. Por alguma razão desconhecida para Sam, seu rosto ficou vermelho e ela perguntou animadamente o que eles estavam fazendo aqui. Então ela se levantou da cadeira e saiu correndo de olhos fechados, dizendo que poderiam continuar e que ela não iria incomodá-los. O herói, que não entendia nada, olhou para Linda, perguntando do que Melissa, que acabará de fugir, estava falando. Alguns minutos depois, Linda ajudou Sam a descer para se juntar ao resto das crianças. Alexander percebeu a chegada e disse que Sam parecia muito melhor do que antes. O herói sorriu e agradeceu pela sua preocupação. Alexander respondeu que atualmente todos precisam de assistência mútua. De repente, uma das meninas correu até eles e disse que tinha uma notícia muito importante. Finalmente conseguiram receber um sinal de rádio da cidade de N. Os rostos de Alexander e Sam mostraram grande surpresa. Algum tempo depois, nossos heróis foram para a sala de controle e Ana ligou a gravação, da qual souberam que desde julho animais mutantes começaram a aparecer em todos os cantos do mundo, e a cidade de N também sofreu muito. Foi também dito que com a ajuda do exército conseguiram assumir o controle da situação, mas devido à perturbação dos sistemas de transporte e comunicação, as operações de resgate não serão temporariamente realizadas. Alexandre perguntou se era possível entrar em contato com alguém da cidade N, mas Ana respondeu que era impossível. Ela explicou que após o advento da radiação laser, os sistemas de satélite também apresentaram mau funcionamento, tentaram enviar uma carta por fax, mas nunca obtiveram resposta. O cara não gostou do que ouviu e começou a gritar para a garota continuar mandando mensagens o maior tempo possível. Ana apenas acenou com a cabeça tristemente. Sam e Linda olharam do monitor para Alexander. Cobrindo os olhos com a mão, ele se desculpou, dizendo que estava um pouco maluco. Ana olhou para ele e disse que está tudo bem, ela continuará enviando mensagens até receber uma resposta da prefeitura de N.
Virando-se, ele saiu da sala, agradecendo pela preocupação. Uma vez no corredor, o cara deslizou lentamente pela parede. Sam se aproximou dele e tentou consolá-lo, dizendo que não deveria se preocupar tanto, pois agora sabiam que a cidade de N era relativamente segura. Está em relativa segurança. Alexander concordou que estava muito preocupado com isso. Ele explicou que as pessoas que saíam em busca de suprimentos morriam cada vez mais nas mãos de lobisomens, alguns até decidindo cometer suicídio devido à extrema pressão. Sam ouviu em silêncio. Ele mesmo entendia perfeitamente o que era tentar sobreviver sozinho e não morrer nas garras dos monstros. Erguendo a cabeça, Alexandre admitiu que temia que um dia simplesmente não conseguisse suportar tudo. Sam se ajoelhou ao lado dele e disse que ele deveria olhar de outra perspectiva, pois parecia muito mais forte que os outros. Depois, o herói olhou para os caras que corriam pelo corredor separando caixas de suprimentos. Ele disse que em tempos tão turbulentos como os de agora, muitos têm que se sacrificar, mas ainda é impossível salvar absolutamente todos. Sorrindo, o cara disse que para quem Alexandre já havia salvo ele era um verdadeiro herói. Depois de ouvi-lo, Alexander levantou-se lentamente. Depois ele estendeu a mão para Sam e disse que seu nome era Alexander e ele era professor da segunda escola da cidade de N e perguntou qual era o nome do herói. Sam apertou sua mão, apresentando-se, e disse que era estudante da Universidade de Pequim. Depois, o herói olhou para baixo novamente e notou que muitos aqui estavam vestidos com uniformes escolares. Ele perguntou como conseguiram chegar até esta ilha. Saindo da sala adjacente com 3 latas de cola, Alexander respondeu que eles tinham vindo aqui em uma excursão, mas circunstâncias imprevistas os obrigaram a ficar mais tempo. Sam perguntou se ele sabia alguma coisa sobre o aparecimento de lobisomens. Dando-lhe uma lata de bebida, Alexandre respondeu que pouco sabia sobre o assunto, só sabia que no dia em que apareceu a aurora boreal muitas pessoas desapareceram. Ele viu esse brilho e depois perdeu a consciência. Enquanto estava desmaiado, foi transferido para um local seguro. Sam perguntou como Alexander conseguiu seus poderes. Olhando para ele, o cara respondeu que ele mesmo não sabia. Ele descobriu seu dom de controle de fogo desde que Melissa o salvou. Olhando para a loira parada abaixo, Alexander disse que se Sam quiser saber mais informações como essa, é melhor entrar em contato com Melissa. Ele explicou que a menina trabalhava como enfermeira na escola. Embora não seja muito falante, deveria saber muitas informações. Sam perguntou por que o cara pensava isso. Alexandre respondeu que naquele dia ela não desapareceu após ser atingida por um raio estranho. Depois ele perguntou o que Sam pretendia fazer a seguir, mas ele respondeu que ainda não havia pensado nisso. Ele só queria sair e ver, talvez até aprender algo sobre o que estava acontecendo no mundo. Depois de ouvi-lo, Alexander o convidou para se juntar ao grupo. Eles poderiam proteger um ao outro. Sam ficou surpreso ao ser oferecido para se juntar à equipe de alguém. Alexander prometeu, neste caso, levá-lo até Melissa. De repente, alguém interveio na conversa e perguntou, desagradavelmente, por que Alexander convidou qualquer pessoa para seu grupo. Derek disse que seus recursos eram muito limitados e que eles não precisavam de bocas extras para alimentar. Alexandre ignorou essas palavras e quis apresentar o homem aos seus convidados. O olhar de Derek caiu sobre Linda. Ele perguntou por que não tinha visto essa garota em lugar nenhum antes. Chegando mais perto dela, ele disse que entendia o motivo pelo qual Alexander os convidou para o grupo e esse motivo foi a garota. Quando o homem estendeu a mão para Linda, Sam agarrou sua mão. Olhando para Derek com fúria, o cara disse que deveria ter cuidado com suas palavras. Quando o herói começou a torcer o pulso, o homem uivou de dor e gritou que foi seu tio quem abriu esta escola e que seu tio não deixaria Sam impune. Empolgado, Alexander pediu a Sam que deixasse Derek ir, pois seu tio era quem mandava mesmo aqui. A professora tentou de todas as maneiras acalmar Sam, mas parecia que ele estava fazendo ouvidos moucos. Alguns momentos depois, quando os guardas se aproximaram deles, o herói ainda deixou Derek ir. Uma vez seguro, ele ordenou que 2 homens lidassem imediatamente com seu agressor e quebrou seus braços. Seguindo suas ordens, 2 guardas avançaram sobre Sam. Derek estava confiante de que seu pessoal lidaria com o garoto arrogante em questão de segundos. Porém, tudo foi contra suas expectativas. Ambos os guardas foram jogados contra a parede por Sam. No momento seguinte, Derek sentiu a palma de um dedo no rosto. Sam perguntou quem quebraria as mãos de quem aqui. Alexander assistiu horrorizado e fez o possível para acalmar Sam para que ele não cometesse um erro motivado por suas emoções. Mas o herói realmente não deu ouvidos ao que o professor estava tentando transmitir a ele e bateu o rosto de Derek na parede.
Quando ele soltou a mão que segurava o homem, o corpo de Derek começou a cair lentamente, deixando para trás manchas de sangue. Sam disse que se ele se comportar como fez hoje novamente, da próxima vez o herói decorará todas as paredes da escola com o rosto de Derek. Depois disso, ele se dirigiu para a saída, dizendo a Linda que eles tinham que ir, enquanto um preocupado Alexander sentou-se ao lado do homem inconsciente, sem saber o que fazer. Quando saíram do prédio já era noite lá fora. Sam montou a barraca que encontrou do lado de fora, onde ele e Linda passarão a noite hoje. O cara estava olhando para a palma da mão há algum tempo. Lembrando-se do incidente de hoje, ele tentou entender por que ficou tão temperamental. Suspirando, o cara presumiu que a aura dos lobisomens o afetava de forma semelhante. Olhando para a garota deitada ao seu lado, lembrou-se que agora tinha mais uma coisa importante para fazer. Ele deve descobrir uma maneira de fazer com que Linda abandone o hábito de dormir nua porque o corpo dela é muito tentador para ele resistir. Sam saiu de sua fantasia quando ouviu a garota chamar seu nome. Mas ele se distraiu novamente quando sua imaginação pintou o quadro de uma Linda envergonhada, que lhe pediu para aquecê-la. Ele se aproximou da garota, esticando os lábios para um beijo. Linda usou seu hálito gelado para bloquear as tentativas de Sam de beijá-la. Depois disso, ela se deitou no colo dele, dizendo que ele não deveria pensar em perversões. Sam envergonhado secou o cabelo molhado com uma toalha e explicou que qualquer cara normal reagiria da mesma forma se visse Linda dormindo. Corando, a menina respondeu que ainda não estava preparada para esse tipo de coisa. O herói pensou no que acabou de dizer. De repente, surgiu em sua cabeça o pensamento de que talvez no futuro Linda quisesse fazer isso com ele. Percebendo que Sam estava pensando novamente em coisas obscenas, Linda mais uma vez usou seu hálito gelado para esfriar seu ardor. Ao mesmo tempo, vozes altas foram ouvidas no escritório do diretor. Derek prometeu chegar até Sam e destruí-la enquanto o médico tratava de seu nariz danificado. Ele não se esqueceu de Alexander, dizendo que estava simplesmente observando seu tormento. O homem pediu a seu pai que enviasse pessoas com superpoderes atrás de Sam. A França respondeu que se tratava apenas de um sujeito comum e que destruí-lo dessa forma seria um desperdício de energia. Sorrindo insidiosamente, o homem disse que Derek deveria esperar um pouco, eles iriam lidar com ele depois de executarem seu plano. Ao mesmo tempo, Sam deitava-se e pensava em seus pais, esperava que eles estivessem seguros agora, pois trabalham em bases militares. Linda já estava dormindo, agarrada ao corpo quente do cara. Em seu coração, Sam ainda não tinha certeza de quem exatamente era essa garota, Bai ou Linda. Se fosse Bai, então para onde foi a verdadeira Linda? Apoiando-se nos cotovelos, ele puxou para cima o cobertor que havia escorregado da garota. Olhando para Linda roncando tranquilamente, ele se lembrou de quantas vezes sonhou em passar a noite com sua amada, mas nunca teria pensado que isso aconteceria assim. Enquanto passava a mecha de cabelo dela entre os dedos, ele pensou que não importava quem ela realmente fosse, no final ele poderia ver aquela situação como a realização de um de seus muitos desejos. Beijando a garota na testa, Sam lhe desejou boa noite. Esta noite passou e um novo dia chegou para substituí-la. Os pássaros pousados na barraca do nosso herói cantaram suas canções, acordando o cara. Naquela noite, Sam não conseguiu dormir bem por causa da garota que o abraçava. Ele não entendia como um homem normal poderia adormecer em tal situação. Cobrindo os olhos com a mão, ele se perguntou se tudo isso era felicidade ou tortura. Pensando no que aconteceria se um dia ele perdesse o controle, Sam saiu. Uma vez lá fora, ele viu Melissa no quintal da escola. Aproximando-se dela, Sam cumprimentou a garota. Ela se virou ao ouvir a voz dele, hesitante, desejou-lhe bom dia. O cara agradeceu por Melissa tê-lo curado ontem. Constrangida, ela respondeu que não valia a pena agradecer. Depois a menina disse que se ele não tinha nada a ver com ela, ela precisava ir. Sam a chamou, dizendo que queria perguntar sobre a aurora boreal. Melissa parou e esclareceu o que estavam falando. O cara explicou que naquela noite apareceram muitos raios estranhos, por causa dos quais muitas pessoas desapareceram sem deixar rastros. Ele compartilhou que também sabia que Melissa era a única que não desapareceu após esse raio. De repente a garota perdeu a consciência, mas Sam conseguiu segurá-la antes que seu corpo caísse no chão. O cara ficou surpreso com a capacidade da garota de adormecer em qualquer lugar. Alguns segundos depois, Melissa abriu os olhos. Depois disso, a garota olhou atentamente para o rosto do cara e disse que, a julgar pelas olheiras, ele e Linda trabalharam muito ontem à noite. Segurando o rosto dele com as mãos, ela disse que os jovens precisam ser capazes de se controlar, caso contrário, será muito difícil procurar uma nova garota depois que Linda o deixar.
Sam respondeu que ela entendeu tudo errado. Ele ficou surpreso com a rapidez com que o comportamento de uma pessoa pode mudar. Melissa sorriu, perguntando ostensivamente se isso era verdade. No momento seguinte, ela se agarrou a ele, passando os dedos por sua barriga. O herói atordoado pediu à garota que parasse. De repente, ele sentiu a temperatura do ar ao seu redor cair drasticamente. Todo esse tempo, Linda ficou atrás do cara e observou o arrulhar fofo dos dois. Quando Sam se virou, encontrou uma expressão de raiva no rosto da garota. Linda se aproximou dele e bloqueou o cara consigo mesma, dizendo que Melissa não deveria lhe ensinar todo tipo de coisas estranhas. A garota apenas riu e perguntou por que Linda o segurava com tanta força, por que ninguém iria tirar Sam dela. Depois de alisar um cacho que havia saído de seu cabelo, Melissa disse que não iria mais provocá-la. Virando-se de costas para eles, ela disse que poderia contar tudo o que sabia sobre as raias. Mas antes disso, a garota estabeleceu uma condição. Sam perguntou qual era essa condição. Virando-se, ela respondeu que queria ficar com ele. O herói não acreditou no que estava ouvindo e perguntou se ela realmente queria ficar com ele. Sorrindo, a menina respondeu que embora tenha capacidade de curar, não tem capacidade de lutar, por isso deve encontrar um parceiro confiável que possa protegê-la. Sam sugeriu hesitantemente que, como Alexander também tinha uma habilidade forte, não seria mais lógico estar perto dele, especialmente porque eles trabalhavam na mesma escola, em vez de oferecer algo assim a um estranho. Ao se aproximar do rapaz, Melissa cutucou-o no peito, dizendo que ele tinha um programa de terceiros. Sam não entendeu o que ela quis dizer. A menina explicou que após a radiação muitas pessoas adquiriram habilidades. Alexander tinha apenas uma das muitas habilidades sobrenaturais que despertavam naturalmente. Essas pessoas só conseguem aumentar sua força por meio de exercícios, mas seu progresso é muito lento. Sam é diferente dessas pessoas, ele é capaz de melhorar rapidamente suas habilidades caçando monstros. Tudo isso se explica pelo fato de ele possuir uma habilidade especial que lhe permite fazer acordos com lobisomens. Melissa disse que Sam é igual aos monstros comuns, mas ele tem um programa que pode absorver os poderes e as almas dos monstros mortos. Sam ficou surpreso quando soube que era capaz de firmar um contrato com lobisomens. Sorrindo, Melissa perguntou se sua doce companheira havia lhe contado tudo. Voltando-se para Linda, Sam perguntou com desespero na voz se ela havia feito um contrato com ele para que ele tivesse poderes. Desviando o olhar, a garota respondeu que tudo era assim. Ao receber a resposta, o cara perguntou onde estava a verdadeira Linda. A garota hesitou, sem saber o que responder. De repente, Melissa interveio na conversa, dizendo que havia a possibilidade de ela ser a verdadeira Linda. Sam olhou para ela confuso. Ele disse que ela costumava ser um cachorrinho branco normal. Melissa explicou que na verdade, por causa desses raios, ninguém desapareceu deste mundo, apenas algumas pessoas viraram lobisomens. Foi difícil para o cara aceitar isso e ele perguntou como isso era possível. Agarrando seu queixo, a garota o lembrou das condições. O cara ainda não havia prometido tomá-la sob sua proteção. Então ela o deixou ir, dizendo que era hora de ela ir e que Sam deveria pensar cuidadosamente sobre sua proposta. Dito isso, ela desmaiou novamente e caiu em seus braços. Sam ficou mais uma vez surpreso com o fato de a garota ter adormecido tão rapidamente. Linda passou a ponta de uma mecha de cabelo perto da orelha de Melissa, verificando se ela estava realmente dormindo. Alguns momentos depois, Melissa abriu os olhos. Ao ver o rosto de Sam na sua frente, a garota corou profundamente novamente. Depois disso, cobrindo os olhos com as palmas das mãos, ela saiu correndo daqui. O cara gritou que ainda tinha muitas perguntas, mas a resposta foi uma forte batida de porta. Sam olhou para a porta perplexo, tentando entender o que acabará de acontecer. Voltando o olhar para Linda, ele se lembrou das palavras dela de que ela poderia de fato ser sua amante perdida. Junto com isso veio a constatação de que todos os lobisomens que ele havia matado anteriormente também eram pessoas. Naquele momento, Alexander se aproximou deles. Parando em frente a Sam, ele disse que o diretor da escola queria vê-lo. Algum tempo depois, os três caminharam pelos longos corredores da escola, cujas paredes estavam repletas de inúmeros prêmios e retratos, que Sam examinou cuidadosamente ao longo do caminho. Alexander pediu ao amigo que tivesse cuidado ao encontrar o diretor. Sam disse que não deveria se preocupar com isso. O cara prometeu fazer o possível para se conter para não causar problemas desnecessários. A professora agradeceu ao rapaz e, parando em uma das portas, disse que eles estavam lá. Depois disso, ele bateu na porta, dizendo que Sam estava aqui. Alguns minutos depois, todos já estavam no escritório do diretor.
Derek perguntou o que ele não entendeu nas palavras de seu tio quando disse a Sam para se ajoelhar. O herói já mal conseguia se conter para não atacar Derek ali mesmo, mas Alexander tocou seu ombro, lembrando da conversa recente. O homem que estava na janela disse ao sobrinho que se ajoelhasse, mas ele ficou indignado, perguntando por que deveria fazer isso. Derek não estava feliz por ter que se ajoelhar diante de quem o machucou. A França deu-lhe um tapa na cara. Ele não era o tipo de pessoa acostumada a ouvir objeções às suas ordens. Elevando-se sobre Derek, ele lembrou que sempre falava sobre a necessidade de unir forças e salvar o maior número possível de sobreviventes, mas apesar de todas as suas instruções, Derek constantemente cria problemas para ele. Se ele não fosse seu sobrinho, ele teria sido expulso. Daqui a muito tempo. Alexandre tentou intervir e acalmar o homem, mas França levantou a mão, gesticulando para que ele não interferisse. Em seguida, o homem ordenou que o sobrinho voltasse para o quarto e pensasse em seu comportamento e, sem sua permissão, também proibiu Derek de sair de lá. Derek não teve escolha senão aceitar tal punição. Depois disso, ele se aposentou do escritório de seu tio. Depois de acomodar os convidados, Francie perguntou se eles tinham ouvido a transmissão de ontem. Tendo recebido uma resposta em forma de breves acenos de cabeça, o homem disse que, a julgar pela situação atual, eles não deveriam ser salvos, por isso planeja aumentar a escala do seu abrigo e ajudar o maior número de pessoas possível. Alex interveio e disse que como a maioria deles eram estudantes comuns, e só ele tinha habilidade, seria ótimo se Sam se juntasse a eles. Sorrindo, o diretor admitiu que o chamou aqui porque esperava que Sam pudesse ficar e ajudá-los a encontrar suprimentos e resgatar sobreviventes. O herói respondeu que apesar de ele e Linda terem habilidades, eles ainda são estudantes e dificilmente serão de muita utilidade. O diretor levantou-se e disse que Sam poderia oferecer seus termos, nos quais estava disposto a ficar, e a França, por sua vez, faria todo o possível para torná-los realidade. O homem disse que entendia que Sam e Linda estavam realmente correndo um risco. Ao se aproximar de sua mesa, ele parou de repente. A França disse que se muitas pessoas não tivessem morrido quando ele sugeriu ir ao porto, ele não teria pedido que o fizessem agora. Alexandre reagiu à sua provocação, dizendo que a culpa daquele incidente era dele, porque foi ele quem perdeu uma dezena de pessoas que lhe foram confiadas. O diretor respondeu que não foi culpa dele, foi uma decisão coletiva ir ao porto. Sentados, Sam e Linda ouviram atentamente a conversa e tentaram entender para qual armadilha queriam atraí-los. Sam entendeu perfeitamente que o porto, infestado de monstros, era o único elo que ligava sua ilha ao mundo exterior. Sabendo disso, não é difícil adivinhar que eles estavam trancados nesta ilha. O herói resolveu entrar na conversa, dizendo que em vez de ficar vagando sem rumo pela ilha, o melhor era ficar e observar a situação. O diretor respondeu que estava disposto a ficar e dar o melhor de si, mas se algo ultrapassasse suas capacidades, eles enfrentariam problemas. Sam disse que ele poderia ficar, e depois disso o homem decidiria se precisava ou não da ajuda do cara. A França agradeceu a compreensão e pediu ao professor que mostrasse seus quartos aos convidados. Depois disso, Sam e Linda se levantaram e seguiram em direção à saída. O diretor ficou feliz porque tudo correu conforme seu plano. Alguns momentos depois, Derek entrou no escritório. Ele não tinha certeza se era necessário lidar com eles dessa maneira quando Sam e aquela garota simplesmente tinham habilidades medíocres. O homem apenas deu um tapinha no ombro do sobrinho. Aproximando-se da janela, ele disse que quando ganhar o poder absoluto, a imagem não terá mais sentido. A França tinha certeza de que o lobo alado iria acordar em breve, bastava esconder aqui o máximo de pessoas possível. Ele acreditava firmemente que o lobo alado definitivamente cairia em sua armadilha com humanos como isca. No dia seguinte, Alexandre deu instruções aos alunos que iriam com ele no reconhecimento. Sam se aproximou do professor e perguntou se ele precisava de ajuda em alguma coisa. Alexander pediu que trouxessem gasolina para perto. Ele disse que não havia lobisomens naquele lugar ultimamente. Quando Melissa se aproximou dele, a professora perguntou se havia acontecido alguma coisa. Ela respondeu que vários pacientes tinham acabado de chegar, mas não tinham alguns remédios e perguntou se ele poderia trazê-los. Alexandre respondeu que a maioria dos remédios nas áreas onde costumam frequentar já acabou. Para isso terão que ir para um novo local. Sam interveio repentinamente e pediu que a tarefa fosse deixada para ele, porque ele sabia onde conseguir muitas das drogas. Alexander duvidou e perguntou sobre o estado do cara. O herói respondeu que já estava completamente bem. Exalando pesadamente, a professora concordou e pediu ao rapaz que fosse o mais cuidadoso possível nessa tarefa.
Melissa pediu que ele fosse com ela para que ela lhe desse uma lista de medicamentos necessários. Sam e Linda seguiram a garota silenciosamente. O cara decidiu falar com ela quando sua outra personalidade mais falante despertar. De repente Melissa parou e perguntou qual decisão o cara tomou em relação à conversa de ontem. Sam olhou para a garota confuso. Sorrindo, ela tocou seu queixo e perguntou-se, mesmo com suas habilidades, ele não conseguiria reconhecê-la. Linda usou seu hálito gelado no cara, dizendo que agora não era hora de flertar. Alguns momentos depois, Sam perguntou hesitantemente se Melissa realmente acreditava que ele tinha o poder de protegê-la. A garota respondeu que com suas habilidades atuais ele não seria capaz de fazer isso, mas ela conhecia um caminho curto para se tornar mais forte. Sorrindo, ela lhe impôs outra condição tentadora. Ao aceitar sua oferta, Sam poderá melhorar rapidamente suas habilidades e beijar duas lindas garotas ao mesmo tempo. O cara cedeu à pressão dela e aceitou a oferta. Como recompensa por Sam ter aceitado sua oferta, Melissa decidiu compartilhar algumas novidades importantes com eles. Ela disse que o número de lobisomens na ilha aumentou significativamente. A garota tinha certeza de que com sua força atual, Sam e Linda não deveriam ter problemas com uma pequena multidão de monstros de baixo nível. Mas se um cara encontrar um lobisomem de alto nível com habilidades, então é melhor para ele evitar o combate. Melissa não tinha ideia de como exatamente eles conseguiram derrotar um desses lobisomens, mas Sam devia estar ciente de sua diferença de força com tais oponentes. Ela o lembrou que mesmo que ele derrotasse tal monstro novamente, sua alma continuaria a lutar e tentar assumir o controle do corpo de Sam. A garota disse que se Linda não o tivesse ajudado da última vez, o cara já estaria sob o controle da alma do monstro que matou e teria perdido a sua. Sam lembrava-se exatamente de como Linda o ajudara. Agora ele entendia porque naquele momento a menina foi a primeira a tomar a iniciativa. Agora Melissa deu-lhes uma tarefa, que era matar o maior número possível de lobisomens de baixo nível e aumentar sua força absorvendo suas almas. O herói objetou, lembrando que todos esses lobisomens eram pessoas. Melissa disse que os lobisomens completam a cadeia de evolução caçando pessoas ou capturando almas. É por isso que, se eles forem atacados, Sam não deveria sentir pena só porque os lobisomens já foram humanos. A menina disse que se ele não matar, eles vão matá-lo. Então ela apontou o dedo para a área do coração dele. Sam se perguntou se havia uma maneira de transformá-los novamente em pessoas, semelhante ao que aconteceu com Linda. Melissa respondeu que nem ela sabia disso. Ela explicou que por ter recebido muitas informações naquele dia, havia esquecido muita coisa e precisava recuperar os fragmentos perdidos de suas memórias. Sam perguntou se Linda também poderia usá-lo para restaurar a memória. Melissa respondeu que não poderia evitar, mas tinha certeza de que um dia a memória de Linda retornaria totalmente. Aproximando-se do cara, Melissa sussurrou em seu ouvido que ele faria se a memória de Linda voltasse e ela matasse monstros que eram pessoas. Olhando para o cara estupefato, a garota disse que a maioria dos monstros ainda gosta de matar pessoas. Depois que ela foi cercada por uma luz estranha, muitas informações diferentes começaram a encher sua cabeça, sua mente e corpo também começaram a mudar. Ela admitiu que esta informação reescreveu completamente seus pensamentos e consciência. Se a alma de outra pessoa habitasse nela, ela também se transformaria em um monstro, como os lobisomens lá fora. Quanto ao estado de Linda, a menina sugeriu que provavelmente algo deu errado durante a transferência das informações e surgiram graves lacunas em sua memória. Virando-se, Melissa disse que no momento em que sua memória retornar, não se saberá se ela se tornará um monstro que deve ser morto ou Linda. Embora Sam odiasse pensar nisso, ele sabia perfeitamente que Melissa estava certa. O cara deu um tapinha na cabeça de Linda, dizendo para ela não se preocupar com isso. Ele estava determinado a que mesmo que a memória dela voltasse e Linda se transformasse em um monstro, ele estaria ao lado dela e eles deixariam este mundo juntos. Algum tempo depois, mudarão-se para a cidade em busca da farmácia certa. Como era de se esperar, Sam encontrou todos os medicamentos indicados na farmácia que havia escolhido e, tendo recolhido tudo o que precisava, gritou para Linda que era hora de eles voltarem. De repente, na prateleira ao lado dele, o cara percebeu algo que lhe chamou a atenção. O pedido de Melissa para trazer também anticoncepcionais me veio à mente. Ele duvidava que eles realmente precisassem ser levados. O anjo e o demônio interiores discutiram entre si, pesando os prós e os contras. O próprio Sam naquele momento cobriu os olhos com a mão e congelou de indecisão com a mão estendida para a prateleira. Percebendo a pose estranha do cara, Linda pegou uma das caixas de anticoncepcional e perguntou se Sam precisava dele.
O cara recobrou o juízo e respondeu que não havia necessidade e pediu que ela guardasse a caixa de volta. A menina olhou com interesse para o que segurava nas mãos e perguntou para que servia. O cara não sabia como explicar isso para ela e sorriu sem jeito, coçando a nuca. Aí ele mudou para outro assunto, disse que tinha uma loja ali perto e disse que iria lá ver se encontrava algo útil. A garota observou o cara recuando. Um momento depois, sem que ele percebesse, ela colocou uma caixa de anticoncepcionais no bolso do vestido. Eles levaram apenas alguns minutos para chegar à loja de que o cara estava falando antes. Ele sugeriu nos separarmos e procurarmos coisas úteis aqui. Virando-se, Sam percebeu que a garota estava tensa e olhava constantemente pela vitrine da loja. Quando ele perguntou o que aconteceu, Linda apontou o dedo para algum lugar da rua. Ela disse que havia um lobisomem lá que eles poderiam matar. De repente, Sam cobriu a boca dela com a mão. O cara percebeu a aproximação de vários monstros e se escondeu com Linda atrás do muro da loja. Ele teve sorte e alguns segundos depois os lobisomens seguiram em uma direção diferente, passando pela loja deles. Só então ele conseguiu respirar aliviado e relaxar um pouco. A garota descontente perguntou por que eles não podiam simplesmente matá-los. Sam respondeu que afinal eles também já foram humanos e ele queria evitar mortes desnecessárias. Linda interrompeu, lembrando-lhe que matar lobisomens o ajudaria a se tornar mais forte, e Linda queria que Sam vivesse mais do que ninguém. O cara percebeu que a garota estava muito preocupada com ele. Ele a abraçou, dizendo que não iria se passar por um santo e que se tivesse que matar um lobisomem, faria isso para proteger as pessoas próximas a ele. O cara pediu que a garota também não tomasse a primeira iniciativa em matar monstros, apenas quando eles estivessem pressionados contra a parede. Um repentino pedido de socorro trouxe o casal de volta à realidade. Sam e Linda correram para fora e viram dois lobisomens perseguindo um menino. Um dos monstros alcançou a criança e atacou. O herói assistiu a esta foto com horror. A criança voou vários metros, batendo as costas contra uma estrutura frágil com muitas caixas. Um momento depois, o menino se viu soterrado sob o conteúdo de inúmeras caixas que desabaram sobre ele. Os lobisomens sentiram a presa recém-chegada e se viraram. Sam e Linda estavam a alguns metros dos monstros. O herói estava cheio de raiva. No momento seguinte ele correu em direção aos lobisomens, deixando descargas elétricas para trás. O monstro que estava mais próximo do cara não fez nada e esperou o momento certo para contra-atacar. Quando Sam se aproximou dele a uma distância suficiente, o lobisomem deu um soco com toda a força, mas o herói conseguiu se esquivar e o punho do inimigo perfurou o ladrilho. Seguindo, o cara agarrou o lobisomem pelo rabo. Ele puxou o rabo do inimigo com todas as suas forças, esperando que ele perdesse o equilíbrio e caísse. Alguns momentos depois, foi exatamente isso que aconteceu. Sam derrubou o lobisomem de costas. O monstro rosnou de impotência, mas a forte descarga de corrente que percorreu todo o seu corpo o impediu de fazer o menor movimento. No momento seguinte, Sam pisou na cabeça do inimigo que havia derrotado. Depois disso, o cara saiu correndo novamente e correu para o segundo monstro. Encontrando-se a 2 passos de seu inimigo, Sam ativou o raio nas palmas das mãos. Depois disso, ele tocou a cabeça do monstro com a mão, enviando uma forte descarga elétrica. Um momento depois, o lobisomem caiu no chão. Assim, Sam lidou com 2 lobisomens por literalmente 1 minuto. Sentado perto das caixas que cobriam o corpo do menino, Sam sentiu-se culpado por não ter lidado com esses monstros antes. Uma criança inocente havia sofrido. De repente ele percebeu como os dedos do menino, que ele considerava morto, tremiam. O cara começou a desmontar as caixas, esperando poder salvá-lo. Alguns momentos depois, o herói retirou o menino dos escombros e perguntou como ele estava se sentindo. O menino não respondeu, apenas soltou um gemido de dor quando Sam o pegou no colo. Linda se apressou em usar gelo para anestesiar temporariamente o ferimento em suas costas. Sentindo-se um pouco aliviado, o menino começou a ligar para a mãe e a irmã. Sam levantou-se e disse que o levaria para um local seguro. A criança pegou a jaqueta do rapaz e disse que ele estava bem, mas a mãe e a irmã não comiam há vários dias e ele precisava levar comida para elas. Ele pediu a Sam que os ajudasse, dizendo que estavam em um prédio próximo. Sentindo que as costas da criança estavam sangrando novamente, Sam suspirou profundamente e concordou em ajudar. Durante todo o caminho até a casa da criança, o rapaz tentou evitar que ela perdesse a consciência conversando com ela. Ele perguntou qual era o nome do menino, mas ele respondeu que todo mundo costuma chamá-lo de Baby. Sam disse que era um nome bastante estranho. O menino explicou que sua mãe não podia chamá-lo pelo nome completo, então, com mais frequência, ela simplesmente o chamava de Maris.
Aí o cara perguntou por que ele foi sozinho em busca de comida e onde estava seu pai. O garoto respondeu que, segundo a mãe, o pai tinha ido lutar contra monstros e voltaria quando terminasse com todos. Quando chegaram na casa certa, o menino disse que eles haviam chegado e que a mãe e a irmã estavam no terceiro andar. Poucos minutos depois, os três subiram as escadas. Entrando no apartamento, o Kid apontou para Sam a porta entreaberta, dizendo que seus parentes estavam naquele quarto. Linda percebeu imediatamente o cheiro terrível que enchia a casa. Sam colocou o menino no sofá e disse para ele descansar aqui enquanto ele dava comida para a mãe e a irmã. Aproximando-se da sala indicada anteriormente, o rapaz perguntou se havia alguém ali, mas não houve resposta. Quando ele abriu a porta, o horror apareceu em seu rosto. Linda se aproximou e cobriu a boca com a mão para não gritar. Observando como Sam começou a desmontar a sacola de comida, a menina disse que a mulher e a criança já estavam mortas. Mas, apesar disso, o cara respondeu que haviam trazido muitos suprimentos para eles e sentou-se ao lado da mulher. Ele disse que agora eles não precisam se preocupar e podem finalmente saborear a comida. Colocando o último pacote de biscoitos na mesinha de cabeceira, Sam disse que nunca mais passariam fome. Enquanto ele falava essas palavras, lágrimas escorriam de seus olhos. Eles saíram daquela sala somente depois de vários minutos, retornando para a sala. O garoto perguntou como estavam sua mãe e sua irmã. Tentando esconder a tristeza em sua voz, Sam respondeu que eles estavam bem. Sentando-se no chão em frente ao menino, o rapaz começou a abrir as provisões restantes e disse que a irmã comeu e adormeceu imediatamente, então não adiantava incomodá-los ainda. A pergunta repentina do garoto sobre se sua irmã era fofa pegou Sam de surpresa. Sorrindo tristemente, o cara respondeu que ela era a garota mais doce que ele já tinha visto. Sam então ajudou o menino a se sentar, dizendo-lhe que ele precisava ficar bom logo para protegê-los. Nosso herói entregou ao garoto uma colher de carne enlatada, dizendo que ele precisava comer. De repente, o menino começou a ter uma tosse forte. Assim que o ataque parou, ele respondeu que não comeria porque agora era muito difícil encontrar comida e precisava de poupar dinheiro. Suspirando, Sam respondeu que o garoto poderia comer tranquilo, pois ainda tinha muita comida sobrando. De repente, o menino perguntou se poderia fazer uma pergunta a Sam, que respondeu com um aceno de cabeça em aprovação. Ele pediu ao cara que deixasse essa comida para a mãe e a irmã. Com lágrimas nos olhos, o garoto disse que era assim que eles poderiam aguentar até o pai voltar. Sam respondeu que deixaria para eles toda a comida que tivesse, para que o menino pudesse comer em paz, pois também precisava de forças para esperar a volta do pai. Fechando os olhos, o Kid disse que seria ótimo se ele conhecesse Sam um pouco mais cedo, assim eles não teriam que morrer de fome. Depois disso, o menino perdeu a consciência e começou a cair. Sam jogou a lata de comida enlatada no chão. Ele conseguiu pegar o menino a tempo. O cara estava tentando acordá-lo para ele levantar e comer. Mas alguns momentos depois, quando o peito do Kid parou de subir, Sam percebeu o que havia acontecido. Esta criança morreu em seus braços. Nesse momento, muitas novas feridas apareceram em seu coração e ele gritou de dor que perfurava seu coração. Linda caiu no chão ao lado dele e teve vontade de tocar no ombro do cara para confortá-lo. Mas de repente Sam começou a socar o chão com toda a força que podia, gritando que era tudo culpa dele. Alguns segundos depois, o cara parou de torturar o chão, porque a dor dos nós dos dedos quebrados não se comparava à dor no coração. Com lágrimas nos olhos, ele disse que se não fosse por sua ingenuidade e gentileza, esta criança não teria sido atacada por lobisomens. Se ele tivesse ouvido o pedido de socorro um pouco antes, porque a casa deles ficava muito perto da loja, tudo isso poderia ter sido evitado. O cara se culpou por ser egoísta e deveria ter tomado a iniciativa de procurar e resgatar sobreviventes muito antes. Sam entendeu que a morte dos membros da família do Kid e dele mesmo recaía sobre seus ombros. Linda abraçou o cara, pedindo para ele parar de pensar nisso. Mas Sam não pôde deixar de pensar nisso, porque eles não deveriam ter morrido, isso não deveria ter acontecido. Linda ficou nessa posição por muito tempo, consolando Sam, cujo coração naquele dia estava coberto de feridas profundas que nunca cicatrizariam. Poucas horas depois, o herói cobriu os cadáveres com um lençol. Ele esperava sinceramente que em outro mundo eles fossem felizes e nunca mais soubessem o que era fome. Um desenho na mesa de cabeceira chamou a atenção de Sam. Ele ergueu um pedaço de papel que mostrava o Kid e sua família. Olhando para esse desenho, Sam lembrou que o menino acreditou até o fim que seu pai um dia voltaria. O cara prometeu que com certeza encontraria seu pai, custe o que custar.
Depois de tirar uma moldura com a fotografia de um pai segurando seu filho nos braços, Sam esperava que esse homem fosse exatamente como o garoto o havia descrito. Se este homem simplesmente abandonasse sua família e fugisse, ele o encontraria e o mataria. Ao mesmo tempo, ocorreram operações ativas contra um dos militares capturados. As pessoas conseguiram atrair vários monstros de alto nível com habilidades para armadilhas e colocá-los em gaiolas. A França estendeu a mão e acariciou o monstro capturado, dizendo que muito em breve ele seria generosamente alimentado. No mesmo momento, um subordinado se aproximou dele e disse que tudo estava pronto para ser despachado. A França disse que não deveriam hesitar, pois com a ajuda de lobisomens de alto nível conseguirão se livrar da polícia. Derek não entendia por que seu tio não deixava pessoas com habilidades resolverem as coisas. O homem respondeu que bastava simplesmente destruir os lobisomens, então essas pessoas não deveriam ser mostradas ao mundo ainda. Então ele olhou para o grupo de pessoas envoltas em capas pretas, dizendo que esses eram seus trunfos. Ao mesmo tempo, Sam e Linda encontraram uma delegacia destruída. Depois de olhar em volta, o cara chegou à conclusão de que houve uma batalha feroz aqui e provavelmente ninguém sobreviveu. Olhando também para os sinais da batalha, pareceu a Sam que os lobisomens organizaram um ataque. Ele não entendia por que tantos lobisomens atacaram uma pequena delegacia. De repente, eles ouviram tiros em algum lugar próximo. Vários lobisomens avançaram sobre suas vítimas, evitando habilmente as balas. Michael gritou para seus subordinados que economizassem munição e atirassem apenas na cabeça e nos joelhos. Sam observou essas pessoas de lado, percebeu que elas estavam vestidas de maneira simples, cooperavam entre si e usavam armas com habilidade. De repente, Linda o chamou e apontou para algum lugar ao lado. A poucos metros de distância, mais duas pessoas lutavam contra uma multidão de monstros. A garota percebeu que vários lobisomens haviam subido no telhado do prédio e estavam prestes a atacar de lá. O herói correu em direção aos homens, gritando que o inimigo iria atacar de cima. Mas eles não tiveram tempo de fazer nada e congelaram, olhando para os monstros voando em sua direção. Naquele momento ele gritou para que se deitassem no chão. Depois disso, Linda criou muitas agulhas de gelo e as enviou em direção ao inimigo em alta velocidade. Os homens mentirosos ouviram várias explosões. No entanto, alguns momentos depois, quando a poeira baixou, os homens viram que os monstros ainda estavam na frente deles, mas apenas pedaços de gelo saíam de seus corpos. Sem perder tempo, Sam correu em direção aos monstros com raios em punho. Ele derrubou os lobisomens com um golpe. Depois disso, ele ergueu o punho e gritou que mataria todos eles. Junto com o punho do cara, vários relâmpagos fortes atingiram o monstro. Os homens sentados próximos ficaram surpresos com o que viram. Alguns segundos depois, Michael e seus subordinados correram até eles, perguntando se estava tudo bem. O homem relatou que os lobisomens fugiram e pararam de atirar. Percebendo um cara parado por perto, Michael se aproximou dele e agradeceu pela ajuda. Se não fosse por ele, todos aqui estariam mortos. Em seguida, o homem estendeu a mão, dizendo que embora não soubesse o nome do Salvador, estava muito grato. Naquele momento, Sam lembrou-se de uma foto do homem segurando o bebê nos braços. Cerrando o punho, perguntou por que, estando tão perto de sua casa, o homem não veio salvar seu filho. Sam então atacou Michael, com a intenção de acertá-lo. O homem permitiu que o cara o empurrasse para o chão. Enquanto os subordinados de Michael apontavam suas armas para Sam, prontos para atirar a qualquer momento, Linda cobriu as costas do cara, apontando uma agulha de gelo para cada um. O homem nem pensou em resistir de alguma forma ao cara que o atacou. Com a cabeça baixa, ele perguntou a Sam como estava sua família. O cara ficou furioso, perguntou por que ele mesmo não podia ir verificar o estado de seus familiares. Sam disse que sua esposa e filhos não estão mais neste mundo. O homem agarrou a mão de Sam e agradeceu pela informação. Depois disso, ele ordenou que seus subordinados baixassem as armas e disse que estavam voltando. O marechal olhou tristemente para seu comandante. Sam não ficou feliz com a reação do homem às suas palavras e quis alcançá-lo. Mas seu caminho foi bloqueado pelo Marshal que estava ao lado dele, que disse que não havia necessidade de irritar ainda mais Michael, porque ele já havia sofrido o suficiente. Ele disse que seu comandante era completamente diferente da pessoa que Sam poderia imaginar que ele fosse. Algumas coisas não podem ser vistas de imediato. Algum tempo depois, os homens levaram Sam e Linda para o seu esconderijo. Olhando em volta, o cara perguntou por que havia tantos cadáveres de lobisomens aqui. O marechal respondeu que quando os ataques de monstros se tornaram mais frequentes, seus superiores pediram que voltassem ao quartel-general e estivessem prontos.
Mas quando chegaram ao local, a situação já estava fora de controle. Eles reuniram todos os sobreviventes e construíram um abrigo neste túnel. Mas os lobisomens os encontraram rapidamente, como se alguém tivesse relatado essa informação. Então houve uma batalha muito acirrada aqui. Depois que o comandante morreu, seu vice assumiu o comando, mas ele também morreu. Então eles trocaram de comandante repetidas vezes. De repente, houve uma explosão que ceifou muitas vidas. No final das contas, Michael era o único que poderia assumir o comando. Uma vez dentro do túnel, Marshall explicou que não era que Michael não quisesse salvar a sua família. Eles eram obrigados a proteger as pessoas no abrigo e não tinham a oportunidade de ter em conta o seu estado civil. A situação também piorou devido ao facto de os abastecimentos e os alimentos se terem tornado extremamente escassos. Sam perguntou por que eles não puderam pegar a população local e ir embora. O Marechal respondeu que Michael já havia sugerido algo semelhante, mas a questão era quem poderia garantir que havia algum lugar mais seguro em algum lugar. É por isso que a maioria das pessoas não quer sair e correr riscos, e agora também tem muitos feridos, o que agrava ainda mais a situação actual. Algum tempo depois, Sam decidiu se aproximar de Michael, que estava sentado à distância. Ele entregou ao homem um pedaço de papel, dizendo que era o desenho de seu filho. O cara disse que o menino acreditou até o fim que seu pai iria derrotar os lobisomens e voltar para sua família. Olhando o desenho do filho já morto, o homem começou a chorar. Virando-se, Sam disse que deixou os três no quarto e, se Michael conseguisse voltar, o cara pediu ao homem que lhes desse um enterro humano. O homem perguntou ao rapaz se ele ainda tinha o direito de reencontrar sua família. O cara perguntou, quase num sussurro, se ele tinha o direito de acusar Michael de alguma coisa. De repente, o homem disse que seu filho nunca gostou de ser chamado de baby. O cara se virou e olhou para Michael com uma pergunta silenciosa nos olhos. Ele admitiu que sempre quis que a vida do filho fosse tranquila e despreocupada, pois ele era um menino muito inteligente e corajoso. Abaixando a cabeça, Sam pediu desculpas ao homem por seu comportamento anterior. De repente, o coração do cara apertou novamente e ele não pôde deixar de soltar um gemido doloroso, o que deixou Michael e Linda preocupados. Sam estava sentado em caixas de provisões. O homem perguntou entusiasmado como ele estava se sentindo. O cara respondeu que estava bem, só que hoje ele havia matado vários monstros, por isso não tinha mais forças. A garota se inclinou para beijar Sam, mas o cara a impediu, dizendo que a situação não era tão crítica. Enrolando uma mecha de cabelo no dedo, Linda perguntou se ele realmente não precisava da ajuda dela. Michael, que estava assistindo a cena, estava convencido de que a juventude de hoje havia se tornado muito atrevida. Sam concluiu que mesmo absorvendo a alma de um lobisomem fraco, seu próprio corpo se cansa muito rapidamente. Ele também notou que sua força, embora não significativamente, aumentou. Observando como o cara criou um raio em sua mão, Michael perguntou de onde eles conseguiram esse tipo de habilidade. Sam respondeu que ele mesmo não entendia tudo completamente, mas após o aparecimento dos lobisomens, algumas pessoas começaram a despertar várias habilidades em si mesmas. Ele disse que no abrigo onde estava anteriormente havia várias outras pessoas com habilidades. Michael olhou surpreso para o cara ao saber que ainda havia pessoas como ele. No momento seguinte, o homem agarrou o rapaz pelos ombros, e sem acreditar no que tinha ouvido antes, perguntou se havia algum outro abrigo nesta ilha, além deste. Sam respondeu que sim, ele saiu para ajudar a encontrar outros sobreviventes e remédio. Michael começou a fazer muitas perguntas ao cara sobre onde estava e quantas pessoas eles já haviam conseguido salvar. Sam disse que, inicialmente, fugindo de monstros, seu refúgio era uma escola internacional, na qual havia cerca de 100 de sobreviventes, a maioria deles crianças em idade escolar, e mostrou sua localização no mapa. Ele explicou que havia poucos lobisomens na área, então o nível de perigo era menor. O Marechal suspirou de alívio, dizendo que agora tinham para onde ir. Michael disse que este abrigo não é um abrigo governamental, então eles podem não concordar em aceitá-los. Sam respondeu que não havia necessidade de se preocupar com isso, embora o diretor desta escola fosse muito autoritário, mas não se recusaria a ajudar uma pessoa que pudesse lutar. Olhando para o lado, Michael disse que há muitos monstros aqui e eles têm muitos civis feridos e comuns. Sam disse que junto com Linda ajudaria a afastar os monstros. A única escolha do homem era persuadir os outros a correr riscos para transferir recursos e ir para um novo abrigo ou não. O homem perguntou quantos monstros eles poderiam controlar. Sam respondeu que poderia lidar facilmente com 20 lobisomens, mas isso levava em consideração o fato de que eles apenas bloqueariam os ataques de monstros.
Depois de ouvi-lo, Marshall disse que neste caso tudo deveria dar certo para eles, pois só há 30 lobisomens lá fora no momento. Um grupo de caras se aproximou deles e um deles gritou que conseguiria lidar com pelo menos uma centena desses monstros. Ele perguntou por que Michael acreditava tão facilmente nas palavras de alguns estranhos. O marechal se aproximou dele e perguntou do que ele estava falando. Alan acreditou que ele disse tudo corretamente, pois todos puderam ouvir o que estava sendo discutido aqui anteriormente. Alan disse que o comandante precisava ligar o cérebro e pensar na probabilidade de esse abrigo não ser imaginário e como o cara e só ele poderiam conter 20 lobisomens. Se Sam é realmente tão forte quanto diz, então o homem disse que primeiro ele deveria derrotar os camaradas de Alan, que ele trouxe com ele. Michael tocou o ombro do cara, dizendo que Sam precisava convencer a todos que suas palavras não eram uma frase vazia e então eles o seguiriam. Sorrindo, o cara perguntou ao homem se era assim. Michael disse ao cara para lutar o máximo que pudesse e não machucar ninguém. Seguindo em frente, Sam prometeu que tentaria ser cuidadoso e fazer seu povo acreditar nele. O herói se aproximou lentamente da multidão que o esperava. Linda caminhou ao lado dele. Vendo que Sam não estava com muita pressa, os homens começaram a gritar, provocando o herói que sua namorada tinha mais coragem do que o próprio cara. Quando Linda parou, mal conseguindo conter a raiva, Sam pegou sua mão, dizendo que resolveria tudo sozinho. Mas a garota se opôs a ele. Ela não gostou do fato dessas pessoas serem rudes com Sam na cara e não se importarem com ele. Elas mereciam aprender uma lição com ela. O cara deu um tapinha na cabeça dela, dizendo que ele deveria fazer isso sozinho. Depois deu mais alguns passos à frente, calçando as luvas, gritou para que todos atacassem ao mesmo tempo. Os homens ficaram enojados com a autoconfiança excessiva do cara. Vendo a confusão em seus rostos, Sam explicou que era mais fácil acabar com todos eles com um só golpe do que lutar contra cada um individualmente. Alan gritou que o cara estava enlouquecendo. Depois disso, ele e seus amigos correram simultaneamente para Sam. Ao criar relâmpagos, ele disse para nunca subestimar seu oponente. Depois disso, ele tocou o chão com as palmas das mãos, conduzindo descargas elétricas pelo solo. Todos os homens ficaram paralisados por descargas poderosas que perfuraram seus corpos. Sam gritou para eles se prepararem para seus novos penteados da moda. Depois disso, descargas elétricas atingiram a cabeça de cada um deles, fazendo com que seus cabelos ficassem em pé. Aproximando-se dos homens derrotados, Sam apreciou seu trabalho e disse que parecia muito legal. Ele notou que um deles era completamente careca e pediu desculpas, dizendo que havia calculado mal a voltagem. Os homens admitiram a derrota, dizendo que Sam era forte demais. Mesmo que o herói tenha provado sua força para todos, alguns ainda têm dúvidas se realmente existe outro abrigo, pois se não houver, sair daqui será um simples suicídio. Depois de ouvir essas conversas, Michael abordou Sam, dizendo que acreditava nesse cara. Depois disso, Marshall e vários outros caras apoiaram Sam, dizendo que também confiavam nele. Um velho que se apresentou perguntou a Michael se seria irresponsável confiar nas palavras infundadas de um estranho. O homem respondeu que os ataques de lobisomens estão acontecendo cada vez com mais frequência, e é por isso que há muitas vítimas e mortes. Ele disse que mesmo que aquele abrigo não existisse, ainda assim não faz sentido para eles ficarem num determinado ponto e esperarem o momento da sua morte. O discurso de Michael não inspirou confiança nas pessoas. Muitos duvidaram e pensaram que se tratava de uma armadilha, mas houve quem partilhasse com o comandante a visão da situação actual, dizendo que às vezes a situação precisa mesmo de ser mudada. De repente, eles ouviram um barulho lá fora. Michael comunicou-se pelo rádio com os policiais da patrulha, perguntando o que estava acontecendo. Ele foi informado de que toda uma horda de lobisomens os atacou de uma só vez. A linha de defesa foi rompida e, segundo estimativas aproximadas, havia mais de 100 monstros. De repente, a conexão foi cortada. Ao ouvir a terrível notícia, todos correram em direções diferentes, na esperança de se esconder da ameaça iminente. Michael ordenou que todos agissem de acordo com o plano de evacuação que haviam desenvolvido anteriormente e protegessem os civis a todo custo. Depois disso, o homem virou-se para Sam, pedindo que eles fossem com os outros até o túnel para ajudar as pessoas a se mudarem para outro abrigo. O cara perguntou em dúvida o que aconteceria com o resto. Michael sorriu e respondeu que às vezes é necessário fazer sacrifícios para manter as pessoas seguras. Então ele se virou, gritando no final que tentariam ganhar o máximo de tempo possível para escapar. Sam olhou com tristeza para as costas dos homens que corriam direto para as mãos da morte. Chegando ao local, os homens começaram a atirar nos monstros. Michael apoiou a todos,
lembrando-lhes que havia muita coisa em jogo. De repente, um dos monstros saltou alto, mirando em um homem que estava por perto. Michael notou a aproximação do lobisomem tarde demais. O homem estava pronto para a morte há muito tempo e estava feliz por finalmente poder se reunir com sua esposa e filhos. Mas Sam tinha outras ideias sobre este assunto. Ele enfiou a faca no peito do monstro, que não teve tempo de alcançar sua vítima. O cara disse que prometeu ao Kid tirar o pai daqui. Virando-se, ele disse que o mesmo se aplica a todos os outros guerreiros destemidos. O homem sorriu, dizendo que sentia um espírito de luta no cara. Sam respondeu que hoje sua determinação está mais forte do que nunca. Alguns momentos depois, o herói entrou novamente na batalha contra os monstros. Ele criou uma bola elétrica na palma da mão e jogou no oponente. O lobisomem foi derrubado por este golpe e voou vários metros para trás. Sam podia sentir o poder correndo em suas veias. Quando vários lobisomens avançaram sobre ele ao mesmo tempo, o cara assumiu uma postura defensiva, reunindo o máximo de poder possível em suas mãos. No momento seguinte ele caiu no chão e descargas elétricas atingiram os lobisomens. Linda estava no topo neste momento, criando agulhas de gelo. Quando Sam realizou seu ataque, a garota percebeu que era a vez dela. Muitas agulhas de gelo caíram do céu sobre os monstros como granizo. Quando Linda se ajoelhou ao lado de Sam, ele a elogiou. De repente ele sentiu algo estranho. O cara viu coágulos de energia animal que estavam no ar. De repente, outro lobisomem apareceu e avançou sobre Sam e Linda. A garota reagiu mais rápido que o cara e começou a criar um escudo de gelo para proteger Sam. Mas a barreira que ela criou foi quebrada por um golpe do lobisomem, e a própria Linda foi jogada para trás. Michael foi atraído por um barulho lateral e quando se virou para descobrir o que estava acontecendo, viu Sam e Linda caídos no chão ao lado do monstro. Ele gritou para seus subordinados se apressarem em ajudá-los. Michael e outro homem imediatamente se encontraram perto de Sam e começaram a atirar no inimigo. O animado herói perguntou se estava tudo bem com Linda. A garota respondeu com um aceno de cabeça. De repente seu coração começou a apertar de novo e de novo ele soltou um gemido doloroso. Ao ver Sam novamente nesse estado, Linda ficou assustada. O herói pensava que se cada vez que matasse lobisomens, suas almas continuassem a ser absorvidas por ele, então o efeito negativo só aumentaria, mas ele também não tinha certeza de que Michael e seus rapazes dificilmente resistiriam a tantos monstros. Virando-se, o homem gritou para Sam sair dali o mais rápido possível. Levantando-se do chão, o cara respondeu que estava tudo bem com ele, só que dessa vez gastou muita energia. Sam olhou para as costas dessas pessoas que não tinham superpoderes, mas ainda assim sacrificaram destemidamente suas vidas pelo bem dos outros. Ele e Linda não queriam se tornar um fardo para ninguém simplesmente porque não estavam se sentindo bem. O herói ativou sua habilidade novamente. Ele pensou que por estarem em um mundo em que o fim do mundo chegou, eles devem enfrentar a morte sem medo e salvar aqueles que puderem. Um momento depois, Sam correu para frente, envolto em eletricidade. Poucos minutos depois, o chão estava cheio de muitos cadáveres de monstros. Todos os feridos receberam cuidados médicos. Aqueles cujos ferimentos não foram tão graves voltaram à base, ajudando-se mutuamente. Michael, que se aproximou de Sam e Linda que estavam sentados, admitiu que no início ficou muito preocupado se tudo o que foi planejado sairia conforme o planejado ou se o cara não teria forças para continuar a batalha. Depois, o homem sentou-se ao lado do rapaz, dando-lhe um tapinha no ombro. Disse que embora Sam ainda fosse jovem, ele era o mais destemido entre todos os presentes. O cara exalou cansado e pediu ao homem que parasse de zombar dele, pois suas mãos ainda tremiam de medo. Michael respondeu que o cara não deveria se humilhar e fez o possível, no mesmo momento em que Marshall se aproximou deles. Levantando-se, Michael perguntou se a evacuação foi bem sucedida. Tendo recebido uma resposta positiva, ele e os homens próximos sorriram alegremente. Depois, Michael estendeu a mão para Sam, dizendo que era hora de eles se mudarem também. O herói pegou a mão oferecida e sorriu. Todo esse tempo eles foram observados silenciosamente através de binóculos. A França não esperava que Sam se juntasse a um grupo de ex-militares e ficasse do lado deles. Ele baixou o binóculo e disse que nesse caso o cara não deveria culpá-lo pela crueldade demonstrada, pois ele mesmo escolheu seu destino futuro. Depois disso, a França ordenou a libertação de todos que haviam trancado em um caminhão próximo. Quando monstros de alto nível saíram de lá, o homem deu-lhes a ordem de destruir todos no campo inimigo. Alguns momentos depois, várias dezenas de lobisomens correram na direção que ele indicou. Sam e Linda, acompanhados por outros militares,
Passaram pelo túnel. Michael deu a ordem de plantar explosivos para posteriormente explodir este local e evitar que os monstros utilizassem esta passagem. O homem instruiu os outros a procurarem por companheiros sobreviventes. Olhando para ele, Sam pensou que se ele realmente quisesse salvar o maior número de pessoas possível, então deveria seguir seu exemplo. Se ele estivesse no comando, nem pensaria em cobrir a retaguarda destruindo os trilhos. Alguns momentos depois, um dos homens gritou que havia encontrado um sobrevivente, mas ele estava gravemente ferido. Michael correu em seu auxílio. O homem tocou o ombro de seu comandante, dizendo que não deveriam desperdiçar curativos extras, pois ele não sobreviveria com tal ferimento. Michael interrompeu o homem, dizendo que ele definitivamente sobreviveria. De repente, ele foi contatado por rádio e informado de que outra horda de lobisomens já estava num raio de 1 quilômetro deles. Ele perguntou se eles teriam tempo para plantar os explosivos. Michael ficou horrorizado quando lhe disseram que o detonador não estava em lugar nenhum. Sam decidiu intervir e disse que iria bloquear a passagem e ganhar algum tempo para eles. O homem se aproximou do rapaz, dizendo que ele estava muito fraco agora e que não queria colocar sua vida em risco. Tendo contactado seu subordinado por rádio, Michael pediu-lhe que lhe fornecesse os materiais necessários para a explosão e ordenou aos restantes que levassem as pessoas para o mais longe possível daqui. Sam gritou que suas forças já haviam sido restauradas e ele estava pronto para lutar novamente, mas Michael o interrompeu, dizendo que não aceitaria nenhuma objeção. De repente, um homem ferido interveio na discussão, dizendo que permaneceria aqui de qualquer maneira. Tirando uma granada do bolso, ele disse que ainda tinha uma em estoque que deveria ser suficiente, então o homem pediu que saíssem daqui juntos. Michael olhou horrorizado para seu subordinado, prestes a protestar, mas o homem se antecipou, gritando que se eles não fossem embora, ele iria explodir todo mundo com ele. Se eles não se apressarem, os lobisomens virão correndo para cá. Michael cerrou os dentes em frustração, ele não tinha nada a que se opor. Com lágrimas nos olhos, ele saudou o bravo guerreiro. Então ele se virou, dizendo a Sam que eles deveriam se apressar. Kevin pediu ao cara para garantir que todos os civis chegassem com segurança ao novo local. Ele não queria que seu sacrifício fosse em vão. Fechando os olhos, Sam prometeu que definitivamente cuidaria disso. A morte deste guerreiro seria um grande feito e ele não permitiria que tudo fosse em vão. Ao ouvir as palavras de Sam, Kevin sorriu. Os monstros já estavam se aproximando deles. Quando os lobisomens chegaram perto o suficiente, Kevin disse que era hora de todos irem para o inferno juntos. Depois disso, ele puxou o alfinete com os dentes. No momento seguinte houve uma forte explosão. Sam, Linda e Michael conseguiram alcançar com segurança os membros do grupo à frente. Michael e Sam não puderam compartilhar a alegria de sua aparição. Eles se viraram, olhando com tristeza para a passagem destruída. Alguns momentos depois, Michael dirigiu-se ao Marshall, dizendo que fariam uma pausa de 15 minutos. Depois, o homem olhou em volta, examinando brevemente todos que conseguiram salvar. Sam se aproximou dele e disse que teriam que ir mais de um dia até o abrigo e perguntou se o homem tinha um plano de viagem. Ele respondeu que não era seguro se deslocar à noite, então pretendia encontrar acomodação para passar a noite em uma área vizinha. Olhando para o chão com tristeza, o homem disse que não deveria haver problemas, pois conhecia aquele bairro como a palma da sua mão. Sam deu um tapinha no ombro de Michael e disse que ele poderia visitar sua esposa e filhos ao longo do caminho. De repente, um rugido de lobisomem foi ouvido, atraindo a atenção de todos. Todos olharam para o túnel e das nuvens de poeira que se assentavam viram a enorme silhueta de um monstro. Michael abordou seus subordinados, dizendo-lhes para estarem prontos. Na escuridão do túnel, os olhos do monstro brilharam perigosamente com uma luz vermelha. No momento seguinte ele soltou um rugido ainda mais aterrorizante. Michael e os outros começaram a atirar no lobisomem. Sam e Linda perceberam que havia um monstro aprimorado na frente deles. Ativando suas habilidades, o cara correu para a frente, gritando para os militares recuarem. Eles não eram páreo para um monstro desse nível. Mas já era tarde, o lobisomem já os havia atacado. Ele pegou um carro próximo e pretendia jogá-lo nos militares. Os homens deitados no chão assistiram horrorizados. De repente Sam apareceu na frente deles, gritando para que fugissem. Ele tentou conter a pressão do monstro, mas alguns momentos depois o cara foi jogado de lado. Sam não esperava que houvesse uma diferença tão grande de força entre eles. Ele disse a Michael que agora eles precisam levar embora as pessoas comuns, e eles podem deixar esse monstro para ele e Linda, mas o homem se opôs, dizendo que esse lobisomem é muitas vezes mais forte que os anteriores e eles não conseguem lidar com a situação sozinhos.
Sam disse que embora os lobisomens sejam fortes, eles não são particularmente inteligentes. Ele estava confiante de que Michael deveria ser o único responsável pela operação de fuga, então mesmo que eles não derrotassem o monstro, seria muito mais fácil escapar sabendo que todos os outros estavam seguros. O homem não sabia como se opor a Sam e, sorrindo, desejou-lhes boa sorte. Por uma razão inexplicável, ele acreditava que esse cara teria sucesso. Depois disso, Sam voltou-se para Linda, dizendo que prosseguiriam de acordo com o antigo plano. No momento seguinte eles correram em direção ao lobisomem. O monstro se protegeu das agulhas de gelo disparadas contra ele pela garota. No mesmo momento, Sam decidiu atacar o lobisomem. O cara levantou o punho para atacar, o inimigo seguiu seu exemplo e também levantou a pata com garras. Porém, em vez de atacar, Sam agarrou o monstro pela pata estendida. Então, afastando-se dela, ele deu uma cambalhota no ar. O monstro levantou a outra pata para atacar enquanto o cara estava de costas para ele. No mesmo momento, Linda usou o gelo. Sam pulou novamente, erguendo o punho para atacar novamente. No momento seguinte, Sam atingiu o monstro com um golpe forte. Essa ação do cara enfureceu o lobisomem. O herói saltou para o lado, gritando o nome de Linda. A garota já havia acumulado energia suficiente e estava pronta para atacar. Um momento depois, altos blocos de gelo apareceram um após o outro, cercando o corpo do monstro. Sam atacou o lobisomem novamente, mas o monstro não perderia para suas vítimas tão facilmente. Uma forte descarga elétrica irrompeu de seu corpo, prejudicando Linda e Sam. Eles pousaram a poucos passos do inimigo. Um homem que assistia a essa luta nas sombras disse que se fosse um lobisomem comum de alto nível, eles não teriam nenhuma dificuldade em lidar com ele. Graças à habilidade especial da França, que consiste em controlar as mentes dos seres vivos, este monstro tornou-se muito mais forte. O homem tinha certeza de que Sam e Linda morreriam aqui mesmo, pois a força monstruosa do lobisomem, aliada à inteligência da França, era uma arma invencível. Sam conseguiu evitar o ataque furioso do lobisomem. Porém, no momento seguinte, várias descargas de alta tensão atingiram seu corpo. Imediatamente depois disso, o monstro pegou várias pedras do chão e as jogou em Sam. O cara conseguiu desviar de vários, mas em alguns lugares foi pego. Sam não entendia o que estava acontecendo. Esse lobisomem luta de maneira completamente diferente dos outros. Um momento depois, o cara voou para dentro das caixas de provisões. Linda percebeu que Sam não conseguia lidar com esse monstro. A garota criou muitas agulhas de gelo num piscar de olhos. Quando as agulhas de gelo atingiram o monstro, ele ativou sua habilidade e muitas descargas elétricas cercaram seu corpo, quebrando as agulhas voadoras. Mas a garota acabou sendo mais forte. As agulhas reduzidas conseguiram romper a defesa e poucos momentos depois o monstro caiu no chão. O lobisomem não recebeu ferimentos mortais e, abaixando-se, correu rapidamente em direção a ela, evitando as agulhas. Quando ele finalmente chegou perto o suficiente dela, levantou uma pata para atacar. Linda congelou de medo. De repente, a porta de um carro bateu nas costas do lobisomem. Sam correu em direção ao monstro gritando. Ele conseguiu atacar o lobisomem, fazendo-o voar de volta. Depois disso, o cara pediu a Linda para distrair o lobisomem com agulhas de gelo. Dito isto, Sam imediatamente correu em direção ao monstro para atacá-lo novamente, e a garota sem demora atendeu ao pedido, criando agulhas de gelo. O lobisomem cobriu o rosto para que as agulhas de gelo não o atingissem. No momento em que Sam estava prestes a acertá-lo, o lobisomem saltou para trás. Mas o cara o seguiu, não abandonando suas tentativas de atacar o lobisomem. No entanto, o monstro evitou seu ataque novamente. O lobisomem saltou alguns metros para trás. Esses ataques estúpidos do cara começaram a irritá-lo. No momento seguinte, o monstro soltou outro rugido. Sam sentiu a eletricidade percorrer seu corpo. O lobisomem copiou o estilo de Sam e bateu com as duas mãos no chão e poderosas descargas elétricas atingiram tudo em um raio de vários metros. Linda também sentiu fortes correntes percorrendo seu corpo. Sam não percebeu como o lobisomem se aproximou dele por trás. No momento seguinte, o monstro atacou o cara. Ele voou contra a parede, batendo dolorosamente nas costas. Sam viu o monstro formar uma bola elétrica na mão e estava prestes a jogá-la no cara. Sorrindo, ele pensou que seu fim chegaria aqui também. De repente Linda apareceu na frente do cara, levando o golpe. Sam conseguiu cair de volta no chão com a garota nos braços. Olhando para as costas da garota, ele viu uma marca profunda das garras do monstro. Ele olhou para o rosto pálido da garota e perguntou como ela estava se sentindo. A garota não respondeu, apenas estendeu a mão para o rosto de Sam.
mas no segundo seguinte a mão dela caiu molemente no chão. Naquele momento, o coração de Sam disparou. Ele apertou a garota com mais força em seus braços, pedindo-lhe que abrisse os olhos. Mas apesar de todos os seus apelos, os olhos da garota ainda permaneciam fechados. O lobisomem ficou observando o cara todo esse tempo. De repente, a França sentiu estranhas vibrações de energia. Aproximando-se de Sam, o homem percebeu que vinham dele. Ele decidiu não perder a oportunidade e finalmente se livrar do cara que poderia lhe causar muitos problemas no futuro. No mesmo momento, Michael apareceu no caminhão junto com o Marshall, pegou uma arma, o homem saiu pela janela e começou a atirar no monstro, sem entender por que Sam não estava fazendo nada. Michael bateu nas pernas do lobisomem, enfraquecendo-o por alguns momentos. Depois disso, ele saiu da caminhonete e gritou para Sam entrar o mais rápido possível. Ele percebeu que muitas descargas elétricas percorriam o corpo do sujeito. Colocando a garota no chão, Sam disse que eles precisavam sair daqui porque ele não conseguia mais se controlar. Michael não tinha um bom pressentimento. Sam gritou para o homem fugir daqui, após o que ele foi dominado pelo poder, assumindo o controle da consciência do cara. No mesmo momento, o monstro pulou no caminhão. Depois disso, ele correu para Sam, sem prestar atenção em Michael. O cara conseguiu dar um forte golpe no estômago do lobisomem. Por causa disso, o monstro voou vários metros para trás. Sam continuou parado no lugar, observando o enorme corpo do monstro cair no chão. A França não conseguia entender de onde o cara tirava tanta força. No momento seguinte, Sam também rugiu, causando poderosas descargas de eletricidade, assim como o monstro de alguns minutos atrás. Esta imagem despertou entusiasmo no sangue da França. O monstro correu para o cara, mas ele não deixou o lobisomem se aproximar, atacando o inimigo com um choque elétrico. Após esse grunhido, Sam correu para a frente. O monstro se afastou do golpe e também avançou sobre o cara, levantando a pata com garras para atacar. Mas Sam agarrou sua pata, passando eletricidade através do corpo do inimigo. No momento seguinte, Sam cambaleou para longe do monstro, segurando o braço decepado do lobisomem na mão. O cara aumentou a voltagem e o membro que segurava quebrou em várias partes. No mesmo momento, o monstro atacou o cara, liberando uma forte carga de eletricidade, mas Sam conseguiu se esquivar pulando. Então ele contra-atacou o lobisomem, jogando no chão. A dor recebida pelo monstro também foi transmitida à França, que controlava o lobisomem. O homem não esperava que esse cara fosse tão forte. Ele desenvolveu um desejo de possuir o poder desse cara. Depois de lidar com o monstro, Sam foi até Michael para verificar se estava tudo bem com ele. Não percebendo nenhum ferimento no corpo do homem, o sujeito seguiu em frente, ignorando todas as perguntas que lhe eram dirigidas. Ele caminhou até a garota deitada no chão e a pegou nos braços. Quando Sam percebeu que ela não estava mais respirando, muitos raios começaram a atingir aleatoriamente o chão ao redor do cara, após o que ele perdeu a consciência. Melissa também percebeu esse fenômeno. Ela percebeu que Sam estava enfrentando problemas. Algum tempo depois, Sam recuperou a consciência e viu uma garota pairando sobre ele. Ela admitiu que não esperava que o cara fosse capaz de acordar depois de derrotar um monstro de alto nível. A posição em que estavam confundiu o cara, e ele tentou se afastar da garota. Mas ela disse para ele não se mover, embora ele conseguisse manter a sanidade, sua alma estava muito enfraquecida. Depois de tocar a testa do cara, ela disse que iria mostrar a ele uma maneira de melhorar a alma da fera. A garota sinceramente não entendia por que Linda se sentia atraída por esse cara. Ela disse que se Linda fosse fazer um contrato de morte com ele, ela não a impediria de fazê-lo. Sam perguntou o que aconteceu com Linda. A menina respondeu que estava bem e o amigo a levou para um lugar seguro. Ao receber uma resposta dela, o rapaz perguntou quem era a garota à sua frente. Colocando uma mecha perdida atrás da orelha, ela respondeu que havia passado tanto tempo que ela mesma havia esquecido quem era. Aproximando-se de seu rosto, a garota sussurrou que só se lembrava que após a grande batalha entre pessoas e demônios, ela deixou sua concha física e caiu em um sono profundo, tornando-se uma com seus descendentes de sangue. Ela explicou que os descendentes são chamados de guias para pessoas como ela. O principal objetivo da existência dela e de criaturas como ela é contar o que realmente aconteceu para que as pessoas possam entender como resistir. Sam ficou surpreso ao saber que a garota tinha algo a ver com a grande guerra entre demônios e humanos. Ela decidiu que, para deixar tudo mais claro para ele, deveria começar sua história a partir do momento em que Deus desceu a esta terra. A menina disse que à custa da própria vida Deus criou tudo que existe nesta terra e, contando com as leis que deixou,
os organismos vivos começaram a se multiplicar. Naquela época não existiam raças nem classes. Assim foi até que o diabo, que é inimigo de Deus, entrou nesta terra pura e imaculada. Ele tinha medo de ser destruído pelos novos deuses que pudessem aparecer. Portanto, o diabo começou a encantar as pessoas. Assim começaram a aparecer seus seguidores, chamados de raça demoníaca. Por muito tempo as duas raças estiveram em inimizade até que apareceu uma pessoa especial. Abel queria acabar com essa rivalidade sem fim e desafiou os demônios. Ele liderou a humanidade e erradicou toda a raça de demônios desta terra. No entanto, o diabo conseguiu agir, colocando um princípio demoníaco nos corações de todas as coisas vivas. Por isso, mesmo que os demônios tenham desaparecido, os conflitos entre as pessoas não pararam. Cada vez que os conflitos atingiam o seu auge, novos demônios nasciam. Quando algo assim acontece, todas as coisas vivas sofrem mutação sob a influência do poder do diabo. Sam se perguntou quem realmente era o diabo. A menina tocou o peito do rapaz, dizendo que ele não tem casca física, mora no coração das pessoas. Ela disse que aqueles monstros mortos eram demônios. Pessoas consumidas pela ganância também se tornam demônios. Se Sam não tivesse resistido à tentação da alma bestial, ele também teria se tornado um deles. Confuso com o toque dela, o cara perguntou se havia alguma forma de resistir aos demônios. Sorrindo, ela respondeu que nem tudo era tão desesperador como parecia à primeira vista. Ela explicou que porque os demônios foram criados pelo diabo, eles precisam de um líder que foi derrubado há muito tempo. Eles lutarão entre si desesperadamente até escolherem um novo rei demônio para liderá-los. Se aparecer uma pessoa capaz de matar o novo rei demônio, então a essência maligna nas almas de todas as coisas vivas se dissipará sem deixar vestígios. Pelas palavras dela, o cara percebeu que até aquele momento pessoas e demônios estavam no mesmo barco. A garota confirmou seu palpite: um demônio não precisa ser mau, assim como uma pessoa não precisa ser gentil. Depois disso, os dedos dela se fecharam no pescoço do cara. Sorrindo insidiosamente, ela disse que, embora parecesse uma guia, não precisava necessariamente ser tão gentil quanto eles.